Você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. É dia de clássico, estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, às 6h30, São Paulo e Corinthians. O jogo vale a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo vem de vitória, jogo atrasado, venceu aqui o Coritiba, depois de um longo jejum, sem ganhar pelo Campeonato Brasileiro. E encara o Corinthians, que em meio à decisão, na vaga da final, a Sul-Americana, demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mano Menezes hoje dirige o time de longe, está suspenso e não estará no banco de reservas. São Paulo e Corinthians, mais uma vez o Morumbi com um grande público. Torcedor do Morumbi vai encher o seu estádio para ver o clássico. Às 6h30 a bola vai rolar e você vai ouvir tudo na maior rede de rádios do Brasil, com mais uma grande cobertura no microfone da Rádio Bandeirantes. A gente continua destacando muito mais do jogo no Morumbi, nesse clima que você já ouve, com o torcedor do São Paulo cantando o tempo inteiro, recebendo o seu time, que já vai pegar o Corinthians. Os destaques, mais destaques, mais informações. O do São Paulo, a poucos minutos do jogo, Paulo do Vale. Fala, Canhão, um abraço pra você, pra amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes neste exato momento. O meu xará Santo Paulo dá a volta olímpica no Morumbi com a taça, o troféu da Copa do Brasil, com gritos de campeão por parte do torcedor que marca a presença aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Esse é o clima de muita festa, de muita empolgação para o clássico de daqui a pouco. O São Paulo quer a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E o técnico Dorival Júnior repete o time que no último domingo foi campeão da Copa do Brasil aqui no Morumbi. Até porque Arboleda saiu logo no início da partida e foi substituído por Diego Costa. O zagueiro equatoriano segue machucado com um problema na coxa. Portanto, Diego segue formando dupla de zaga com Beraldo, de contrato renovado até agosto de 2028, Rogério Assis. Agora o destaque do Corinthians, o timão sob nova direção, Bruno Miliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O timão, como você falou, anunciou nessa semana Mano Menezes, mas ele não estará em campo hoje. Mandou seus auxiliares Sidney Lobo e também Cauã de Almeida, isso porque cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo cometido ainda quando treinava o Internacional. O Corinthians que manda um time misto, pensando, claro, em poupar seus principais jogadores para duelo contra o Fortaleza. Volta da Copa do Brasil, volta da Copa Sul-Americana na próxima terça-feira. O timão, portanto, com apenas 3 titulares, Cássio, Gil e Maicon, entre os 11 jogadores iniciais, e também com muitos desfalques no banco de reserva, jogadores suspensos, Fagner e Yuri Alberto, e também Rojas, com uma lesão, não estão no banco de reservas, assim como Moscardo, outro jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então o timão bastante modificado, buscando um ponto ou uma vitória para manter uma campanha de crescimento no Campeonato Brasileiro no início da nova era de Mano Menezes. Canhão. 6h13, horário de Brasília, 6h30, tem bola rolando. São Paulo e Corinthians, Morumbi, o destaque da opinião da Bandeirantes pro clássico aqui do estádio do São Paulo, o estádio do Morumbi. Olá, Mauro Betting. Temos aqui um hiper, super, mega, ultra favorito, Mauro. Fala, Rogério, fala, torcedor da Rádio Bandeirantes, do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, com essa festa maravilhosa aí do Santo Paulo levando o troféu até então inédito pro campeão de tudo.
contra o Corinthians, que ainda sonha com o título esse ano. Sim, é possível. Terça-feira, jogo duríssimo contra a Fortaleza. Depois que passar da FCL do outro lado, tem a final em Ponta del Este. Por enquanto é só um sonho, parece um delírio por tudo aquilo que não faz o Corinthians, ainda mais o time reserva. São Paulo é muito favorito hoje, como há muito não era no Majestoso. São Paulo e Corinthians, 6h30, bola rolando. Os outros destaques para você, ligado na Rede Bandeirantes de Rádio, o Palmeiras, Gustavo Soler. Fala, Canhão, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras terá um time bem alternativo na partida deste domingo contra o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedi pelo Campeonato Brasileiro. O foco do Alviverde é o jogo de quinta contra o Boca Juniors no Allianz Parque, partida de volta da semifinal da Copa Libertadores da América. No Santos, Felipe Melo. Tudo bem, Canhão? Grande abraço. Hoje o Santos realizou um treino aberto com festa da torcida na Vila Belmiro. E o técnico interino Marcelo Fernandes encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. O Santos deve repetir a escalação, que venceu o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Quinto sinal, Bandeirantes, marca são 18h15, horário de Brasília. 15 minutos para começar São Paulo e Corinthians, estádio no Morumbi, com um grande público e tem gente chegando ainda no jornalismo Bandeirantes. Maria Eugênia Cotaiti. Fala, Rogério, uma boa noite para você e aos nossos ouvintes. 4 homens morreram durante um confronto policial em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Com o caso, sobe para 68 o número de pessoas que morreram durante confrontos com a polícia na Bahia, sendo 61 delas de suspeitos de envolvimentos com crimes, uma de um policial federal, o agente Lucas Caribé, e 2 policiais militares. A Bahia vive, desde junho, uma onda de violência marcada por tiroteios. São Paulo e Corinthians, a atração desta noite aqui no estádio do Morumbi. Tá passando aqui a taça da Copa do Brasil, aqui à frente da cabine da Bandeirantes. Torcedor do São Paulo não para um instante, canta o tempo inteiro. Comemora o título vencido no domingo, uma excelente conquista inédita diante de um Flamengo. Flamengo com um grupo que tem, com o elenco que tem, é sempre favorito, né? Mas não ganhou essa não. São Paulo conseguiu vencer o jogo aqui. Faz festa ao torcedor do São Paulo. Agora o destaque do plantão da Bandeirantes. Todos os outros detalhes com Felipe Melo. Vamos lá, Canhão, porque o Flamengo venceu o Bahia por 1-0 no primeiro jogo sem Jorge Sampaoli. Vitória do rubro-negro, se recuperando na competição, vai para a 4ª colocação. Terminou também Fortaleza e Grêmio, tudo igual 1-1. O Grêmio assume o 2º lugar do Campeonato Brasileiro com empate. É claro que o Palmeiras ainda joga na rodada. Daqui a pouco, às 6h30, tem Cuiabá e Fluminense. Às 9 horas da noite, Internacional e Atlético Mineiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em andamento na Série B do Brasileirão, o Ituano vai enfrentando o Botafogo no Novelli Júnior. Segundo tempo, 11 minutos, tudo igual, 1-1. O Guarani está empatando também no segundo tempo contra o Novo Horizontino em casa, 1-1. E o ABC de Natal vai jogando contra a Ponte Preta, 18 minutos do primeiro tempo, tudo igual, 0-0. São Paulo e Corinthians, 6h30, começa no estádio do Morumbi. Em campo, a maior rede de rádios do Brasil. Torcedor do São Paulo com uma saudação, Paulo do Vale, gigantesca a Dorival Júnior, hein? Nenhum jogador superou a manifestação do torcedor aqui nas arquibancadas. É um craque esse tal de Dorival, hein, Paulo do Vale? Realmente, Canhão, nenhum jogador. Dorival, o mais ovacionado, o último a ser anunciado justamente por ser o treinador, mais ovacionado que Jonathan Calleri. Impressionante, Dorival Júnior entrando aí numa prateleira altíssima de ídolos do São Paulo, atual treinador são paulino, que vai para mais um majestoso, ele que na semifinal eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, Canhão. Já já os times em campo aqui no gramado do Morumbi. O nosso time já está pronto, escalado. O time da Bandeirantes para o jogo aqui. Mesa de som com Michel Lopes na central técnica. Beto Rebeck, Switcher, imagens com Igor Nascimento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nas redes sociais, Gabriel Betting. Esse sobrenome não me é estranho, viu? Gabriel Betting. Mas são todos estranhos. Na
bola externa aqui no Morumbi, o sonzão da Bandeirantes. Marquinhos Conceição tá aqui comigo na cabine. Rafael Pellegrini ao lado dele. Estamos em campo para a cobertura de São Paulo e Corinthians. Já tem bola rolando. Gramado do Morumbi nesse clima. Tá igual o clima do domingo passado, hein, Paulo do Vale? Aqui um clima de decisão. Afinal, hoje é clássico. Paulo do Vale com Bruno Migliozzi. O ping-pong dos repórteres. Essa é nova também no rádio, né, Mauro? Ping-pong dos repórteres da Bandeirante. Tênis de mesa agora. Né? Essa é do tempo que você não tinha cabelo, Mauro Betting. Eu tinha, botei, colei, troquei, passei, vale comprei. todos os tempos. Vale todos os tempos. Os repórteres da Bandeirantes, Paulo do Vale e Bruno Migliozzi. Vamos lá, Canhão, você falava do clima, né? Com certeza com relação ao torcedor. Agora o clima com relação ao tempo é um pouco diferente, porque no domingo passado tivemos um dos dias mais quentes do ano por aqui. Hoje já um pouco mais gelado e neste momento com uma chuva bem fininha. Eu negocio, por mim pode ficar assim até o final do jogo, não tem problema nenhum. Tá fechado assim por mim, já com São Pedro, sem nenhum problema. Mas o torcedor do São Paulo não deixa de cantar em nenhum momento por aqui, empolgado ainda, embalado pelo título conquistado justamente no último domingo aqui mesmo no Morumbi. Quarto jogo seguido do São Paulo no Cícero Pompeu de Toledo. Fortaleza pelo Brasileirão, Flamengo na final da Copa do Brasil. Quarta-feira o Coritiba por aqui, em que o Tricolor venceu, e hoje esse clássico contra o Corinthians. E a gente falava do Dorival Júnior, ovacionado pelo torcedor do São Paulo, que neste momento grita muito alto, é campeão, e é Dorival. Novamente, é Dorival, porque o técnico do São Paulo acaba de subir aqui no gramado do Cícero Pompeu de Toledo. Neste retorno ao tricolor paulista, 19 vitórias, 9 empates, 12 derrotas e um título inédito da Copa do Brasil para Dorival Júnior. E pelos lados do timão, Bruno Migliozzi? Pelos lados do Corinthians, uma preocupação, porque este será o quinto jogo em que um técnico estreia no Corinthians nessa temporada. E a notícia ruim é que os últimos 4 perderam as suas estreias. Fernando Lázaro, também Cuca, o Danilo é o jogador quando comandou o timão contra o Palmeiras, e o próprio Luxemburgo, perdendo para o Del Valle em sua estreia. Portanto, a expectativa é ruim nesse sentido, porque o timão vai a campo sob o comando de Sidney Lobo, ele que é auxiliar do técnico Mano Menezes, mas o Mano, por sua vez, tem um retrospecto muito bom contra o Tricolor em sua passagem pelo Corinthians. Nas 2 passagens, 10 partidas, ele venceu 5, empatou 4 e perdeu apenas uma vez para o São Paulo. Entre os grandes destaques, o corintiano vai lembrar, é aquela classificação na semifinal do Paulista de 2009, show de Ronaldo, o Corinthians elimina o São Paulo, placar em que o Corinthians vira sobre o São Paulo, e o último jogo foi aquele 3-2 na Neoquímica Arena em 2014, que o Corinthians vence com 2 gols de Guerreiro. Boas lembranças de Mano Menezes, mas expectativa ruim, PDV, já que todo mundo que estreou no Corinthians esse ano começou mal. E trazendo o departamento médico do São Paulo, alguns jogadores que seguem de fora. E olha como canta o torcedor. Olha, Morumbi pega fogo. E obviamente uma música de provocação ao Corinthians, porque é clássico e a gente sabe muito bem. Trazendo o departamento médico do São Paulo, Galopo, que ainda se recupera de uma cirurgia realizada no início da temporada. Igor Vinícius, que nesta semana passou por novo procedimento cirúrgico. Ele vinha se recuperando de uma cirurgia no pubis, mas dessa vez foi um procedimento cirúrgico na região da coxa. O Igor Vinícius não tem previsão de retorno, acho que não joga mais em 2023, ele que saiu do time em janeiro. Que ano ruim do Igor Vinícius, no momento que ele vinha conquistando aos poucos a confiança do torcedor do São Paulo. Erisson ainda está no departamento médico, porém já participou de uma atividade essa semana, é outro que não conseguiu ter sequência desde que chegou ao tricolor paulista. Marcos Paulo, que passou por cirurgia também recentemente, não joga mais em 2023. Patrick, lateral esquerdo, e também Arboleda com um problema na coxa. O departamento médico do São Paulo, Bruno Migliozzi. E para falar do Corinthians, que tem opções importantes no banco de reservas, apesar de muitos jogadores poupados, também alguns titulares suspensos para a partida de hoje, vale destacar que titulares como Renato Augusto, também o atacante Wesley, Lucas Veríssimo, são
opção no banco de reservas. Uma surpresa foi até mesmo a escalação do Wesley no banco. Tem apenas 18 anos o atacante, quem sabe poderia começar hoje jogando, mas foi pro banco de reservas para dar lugar a Ángel Romero, camisa 11, que tem como sua segunda maior vítima na sua passagem pelo Corinthians o próprio tricolor. Já marcou 3 vezes contra o São Paulo, 2 delas naquele 6-1 na Neoquímica Arena, conquistando o título em 2015, PDV. E agora as equipes entram em campo e o torcedor do São Paulo grita: é campeão! Devido, obviamente, ao título conquistado no último domingo. E quem puxa a fila do São Paulo é Rafinha, camisa 13, capitão do time, que além de tudo puxou um sambão aqui no gramado do Morumbi, depois da conquista, depois de erguer o troféu da Copa do Brasil. Nada mais, nada menos do que o 31º título de Rafinha, o primeiro com a camisa do São Paulo, capitão da equipe, com moral com o torcedor, que canta a plenos pulmões aqui no Morumbi, Miliossi. Já o time do Corinthians chega com Cássio puxando a fila. Romero é o último da lista. Cássio, goleirão do Corinthians, que hoje tem a responsabilidade de tentar melhorar um pouquinho o retrospecto recente do Corinthians. Desde 2016, o Timão jogou 16 vezes com 8 derrotas. Perdeu metade dos jogos, empatou 6 e tem apenas 2 vitórias. A última no Campeonato Paulista desse ano, com 2 gols do Adson, que já nem está mais no elenco do Corinthians. Portanto, se quiser ultrapassar o São Paulo na tabela de classificação, o Timão, que está apenas 1 ponto atrás do tricolor, tem que vencer hoje. Um resultado seria importantíssimo para o Corinthians aqui, meu caro Rogério Assis. Lado a lado os times, vamos à execução do hino nacional brasileiro. Os times na Bandeirantes, o São Paulo, Paulo do Vale. O campeão da Copa do Brasil 2023 vai a campo definido e escalado pelo técnico Dorival Júnior, com 23 Rafael no gol, 13 Rafinho, capitão do time, 4 Diego Costa, 35 Beraldo, 38 Caio Paulista. Meio campo de 29 Pablo Maia, 25 Alisson e 11 Rodrigo Nestor. Mais à frente, 27 Wellington Rato, 7 Lucas e 9 Caleri. Na reserva do São Paulo, Paulo do Vale. À disposição de Dorival Júnior, 93 Jandrei para o gol, 3 Ferrarese, 6 Wellington, 8 Luan, 10 Luciano, 15 Michel Araújo, Rames Rodrigues 19, 20 Gabriel Neves, David 22, 28 Alan Franco, 31 Juan e 45 Natan. Agora o Corinthians, Bruno Miliossi. Salve o Escalando o Corinthians
Corinthians escalando o timão na Bandeirantes, que poupa seus titulares pensando na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza na próxima terça-feira. Apenas 3 hoje entre os 11. E o timão, escalado pela comissão técnica de Mano Menezes, representada hoje por Sidney Lobo e Cauã de Almeida, vai a campo com Cássio no gol com a 12, Bruno Mendes na direita veste a 25, dupla de zaga de 4 Gil e 14 Caetano. Pela esquerda, Matheus Bidu tem a camisa 21. Meio campo de 24, colombiano Cantígio, 7 para Maicon e 20 Juliano. No trio de ataque, 19 Mosquito, 11 Ángel Romero e o centroavante é o 41, Felipe Augusto. E na reserva do Corinthians, opções do timão com 22 Carlos Miguel, também Rafael Ramos, Lucas Veríssimo, Fausto Vera, Fábio Santos, Renato Augusto, Biro, Pedro, Rony, Matheus Araújo, Juan Oliveira e o ponta esquerda Wesley Canhão. Arbitragem no Morumbi para São Paulo e Corinthians. Arbitragem paulista para um clássico paulista. Flávio Rodrigues de Souza, o dono do apito. E quem vem com ele, Miliossi? Será auxiliado por Neuza Inês Bach, além de Evandro de Melo Lima. O quarto árbitro é Vinícius Gonçalves Dias. E quem toma conta do VAR é Daniel Nobre Bins. São Paulo presta uma homenagem a Mazinho, zagueiro que jogou aqui de 86 a 90. Foi vítima de um acidente automobilístico, que ficou tetraplégico. Morava em Américo de Campos, faleceu anteontem, Américo de Campos, ali na região da Grande Votuporanga. Meu abraço a toda a família, aos amigos do querido Mazin, Mauro Betting. Como jogava a bola esse menino. Muito. Que zagueiro, Mauro. Jogou pouco pelo São Paulo, 90 não foi um ano feliz no primeiro semestre, mas era muito bom zagueiro, uma tragédia. Força e luz à família e aos amigos, seria muito bom jogador. Pois, conta disso, Antônio Carlos Zago acabou tomando a condição de titular, mas eu sempre pensei muito como teria sido a carreira do Mazinho. Força e luz à família e amigos por essa perda irreparável. A homenagem do São Paulo com uma tarja preta no braço esquerdo dos jogadores. Começa São Paulo e Corinthians no Morumbi. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Domínio São Paulo, bola aberta, caiu o Paulista lá do esquerdo. Ele volta a jogada, recua, dá Beraldo. Beraldo vira a bola pela meia direita para Diego Costa. Aqui na direita o capitão Rafinha é quem domina. Alisson passa aberto, marca Romero, toca Rafinha, dá a bola para Alisson, devolve ela para Rafinha de novo. Fica pelo meio, marcando o centroavante do Corinthians, Felipe Augusto. Inverte a jogada Rafinha, toca na esquerda. Beirão da macia do peito, põe no chão, já passa pelo meio do campo. Dá, cai o Paulista, se desmarca. Rodrigo Nestor tenta a finta, desarmado por baixo. Gustavo Silva vai, põe o pé por baixo e manda para fora, pé da linha lateral. Caio Paulista pega a bola e já bota em jogo com pressa, vira para Rodrigo. Toca Rodrigo Nestor atrás, ele volta, a bola para Diego Costa, completamente sozinho, vira, se abre a jogada. Na direita, na sua defesa com Rafinha que domina. Toca na meia, dá pro Alisson, de novo tomou pressão, quase perde a bola, vem Romero, toma, dá Felipe Augusto que escora atrás, a Juliano. Vem Alisson na trombada, sobra a volta pro São Paulo, Nestor ganha. Nestor Beraldo volta para Rodrigo Nestor. Caleri fica aberto na esquerda, já lançado o Caleri. Tenta o drible, tomou o tranco nas costas, caiu. O árbitro demora, mas marca a falta. Tem o tranco nas costas do Caleri que fica no chão. Paulo do Vale. Eu acho que ele ficou com uma certa dúvida, até porque o Bruno Mendes ele pega na bola também. Mas depois ele entende que o jogador acaba atingindo o Caleri também por cima. Que Bizaba, do camisa 9, já conversa com o árbitro. Leva ali a mão na região da orelha, sente um pouquinho. Falta justamente. Na verdade, ele não deu a falta. Ele não deu a falta, ele só parou porque achou que a pancada era na cabeça, como era, né? Pela gravidade do choque, ele parou, mas não havia dado a falta, não. Reiniciado o jogo, Cássio. Na esquerda, a bola para Bidu. Bota no chão, vem o Wellington Rato. Bidu já o dribla. Levanta a cabeça, vira por dentro no meio do campo. Toca atrás. Cantilho vai na bola, levanta, perde equilíbrio. Cadeira e racha com ele. Dá um bico Cantilho de cabeça completa na ponta, Juliano. Toca na beirada do campo. Bruno Mendes fecha aqui. Dá na ponta, Gustavo Silva. De volta o passe. Tenta ser jogando o Corinthians. Abertura feita aqui atrás, a marcação com os zagueiros. Tenta a jogada, Juliano. Vira Bruno Mendes que volta para Gil na entrada da grande área. Domine sai jogando na entrada da grande área do Corinthians. 2h30, primeiro tempo, 0-0 para você ligado na maior rede de rádios do Brasil. É atacando o Corinthians, bola para Cantilho.
Liga direita, vira o passe para Maicon toca a bola, vira para Caetano na esquerda, enfim no meio, Lucas quase pega no carrinho, Cantilho vai, domina, tem liberdade, carrega a bola pela meia direita, vira na ponta, recebe de costas da marcação, já bate na meia direita, recebe Juliano para Cantilho, nas costas da jogada, tenta o passe Bruno Mendes, volta marcando, gira Pablo Maia, toma, dele recua da Beraldo, toca no meio, sozinho, Alisson de primeira, vira a jogada do Nestor, perdeu, rebote para Romero, ajeitou, um canhão do canto, gol! Gol! Entrada da grande área pela meia direita, o São Paulo tinha a bola, pega pro Corinthians, Romero domina de frente, um canhão de pé esquerdo no canto esquerdo, 2 minutos e meio de jogo no Morumbi, o Corinthians faz 1-0, Romero dá entrada na grande área, ela vai no chão, indefensável para Rafael não tem jeito, tá feito, Romero, pro Corinthians, São Paulo 0, Bruno Miliozzi. E no elenco do Corinthians ninguém foi tantas vezes pra rede em clássicos como Ángel Romero, marcando pela primeira vez em seu retorno ao timão, agora no Morumbi, faz 1-0 numa finalização de fora da área, o camisa 11, que tem o São Paulo como uma de suas principais vítimas, já marcou 4 vezes contra o Tricolor, timão na frente no comecinho do jogo, 1-0 Corinthians, Canhão. Mauro Betinho, o clássico começa 1-0. Corinthians, Mauro. Impressionante a saída de bola errada, desatenção do São Paulo, deu-se espaço, o Romero pegou um chute que ele não vinha dando, o Rafael chega tarde na bola, é muito bem colocado, depois o Romero dá um tapa na bandeira de escanteio, na bandeira do São Paulo, não teve muita polêmica, que não foi um chute, foi um tapa, eu acho que ele mesmo reconhece que não devia ter feito isso, como o São Paulo não devia ter saído mal, 1-0, um clássico que começa diferente aqui no Morumbi. 4 minutos e meio, o Corinthians sai na frente. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe. A resposta amortecedor HG, porque é Nakata. Sai jogando o São Paulo com a defesa aqui atrás. Diego Costa abre para Rafinha. Com quase 5 primeiro tempo, o Corinthians ganha o jogo 1-0. Rafinha, a Caleri, Gil marca, passa por Caleri. Cássio, como era tranquilo, domina dentro da sua grande área para jogar. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entra em campo os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeca na central técnica marcando Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada. São Paulo 0, Corinthians 1, Felipe Melo. Canhão, Cuiabá e Fluminense estão jogando 6 minutos do primeiro tempo, tudo igual, 0-0. Gil domina a entrada da grande área, vira a jogada pela meia direita, saiu errado, Nestor, Alisson, pra Caio, levantou Calera, ela bateu na cabeça dele, sai da grande área, fica aqui atrás com o time do Corinthians, Juliano vai pra fita, foi desarmado, toca à frente, tira a marcação com o Maicon, Cantilho no peito, sai adiantando, passe a Juliano com a cabeça adiante, ela quica, ele dá um chapéu em Pablo Maia, toma a frente, ganha, abre a jogada, Cantilho pra direita, o Corinthians vai todo pra cima, 1-0 Corinthians, 1-0 Corinthians, parte na ponta, Gustavo Silva na tabela curta, Felipe Augusto, liga de fundo, ele volta, o passe pra ele, vai na beirada do campo, tenta driblar, encosta atrás, Bruno Mendes, ele volta, a jogada começa na defesa, aqui atrás da jogada, volta pela direita, Bruno Mendes que recua para Cantilho, Corinthians faz 1-0 e vai pra cima, não se intimida, só tem torcedor do São Paulo e muita gente aqui vestindo a camisa do São Paulo. Carrega a bola o Corinthians, Romero, autor do gol, volta a jogada, Caetano quem domina e sai atrás pela metade do campo. São 6h30 primeiro tempo, São Paulo 0, Corinthians 1, vira a jogada, Cantilho para Caetano marcado, toca ao lado, vira Maicon, para Caetano, Cantilho volta para Cássio na grande área, Lucas pressiona, Gil abre pela direita, Cássio sai da grande área, entrega a bola para Gil ainda, domina tranquilo sozinho e joga. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Romero insiste, a bola já vai direto pela linha lateral. É arremesso lateral, defesa, é bola para o time do São Paulo jogar. 7 minutos do primeiro tempo. 1-0, Corinthians está vencendo na CN Capital. Você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cncapital.com.br/Bandeirantes.
Caleri pra bola, tomou do Caetano aqui na direita, domina, vai no fundo, entrou na grande área para cruzar, bateu, travou o Caetano, escanteio pro Corinthians, na jogada do lado esquerdo com Bidu e Caetano chegando, escanteio São Paulo agora, Paulo do Vale. É o carrinho providencial do Bidu, camisa 21, porque o Caleri disparava, tentava realizar o cruzamento, é o primeiro escanteio do São Paulo no jogo, o primeiro da partida de modo geral, o Wellington Rato, camisa 27, toma posição. 7 minutos e meio de jogo, São Paulo manda os zagueiros para dentro da grande área, Caio Paulista fica na primeira trave também, escanteio São Paulo, 1-0 Corinthians, Rato, pé esquerdo, na direita, autorizando pro gol de cabeça, pra fora! Sobe livre, Beraldo, na linha da pequena área, que vacilo da defesa do Corinthians e dele, que perdeu um gol feito, Paulo do Vale. 19 anos de contrato renovado até agosto de 2028, porém deve ser negociado nos próximos meses com o futebol europeu. Agora o Cássio já faz ali aquela cera, o torcedor vaia, o Corinthians vence no Morumbi 1-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Cássio para Gil, levanta forte, a bola para a esquerda e direto para fora pela linha lateral. Arremesso para o São Paulo cobrar com o Rato. Tem pressa, Ratinha perde a bola. Rato já coloca em jogo, já recua, arremessa atrás. Pablo Lang domina pela meia direita e joga aqui sozinho. 8h30, bate mal no meio. Presente a Felipe Augusto, limpou um canhão. Pega, Rafael! É o dia dos presentes, hein? O São Paulo dando pro Corinthians. Mais uma agora, Bruno Migliozzi. E estava esperto para aproveitar o Felipe Augusto, o centroavante da base do Corinthians. Ele que tem apenas 19 anos e 1,80 m, mas mostrou velocidade para roubar essa bola, finalizar sem muito perigo, mas está esperto o ataque do Corinthians, Canhão. Mauro Betting, mais um vacilo do São Paulo. Esse o Rafael pegou, Mauro. Vacilos até agora, como você narrou há pouco, a cabeçada do excelente Beraldo por cima, saída errada do São Paulo, o Felipe bateu bem. Dessa vez o Rafael foi bem, o jogo é muito bom, olha lá. Rato na esquerda, Caio Paulista na área, rolou pra trás, aí Nestor bateu prensado, fora! É tiro de meta, a bola vai para fora, bateu meio prensado, Rodrigo Nestor, dessa chegada perigosa do São Paulo, Paulo do Vale. É, o jogo é lá e cá, né? Agora com o Rodrigo Nestor, depois do passe do Caio Paulista pelo lado esquerdo, é a segunda chegada com perigo do São Paulo. 1-0 vence o Timão e o Cássio enrola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Cássio para a cobrança do tiro de meta. Já bate na direita, a entrada da grande área. Bruno Mendes marca a distância. Rodrigo Nestor, ele chuta e a bola vai para fora. Toque no jogador do São Paulo e vai direto para fora pela linha lateral. Arremesso para a defesa do Corinthians, cobrar na direita no seu campo. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. Alisson dá um chapéu, levanta a Caleri, Gil sobe na marcação, a bola quica. Caleri insiste, quica Gil, rasga de bico e bota pra fora. 10 aqui, primeiro tempo, Morumbi. Placar Bandeirantes 1, São Paulo, aliás, 1 Corinthians. São Paulo 0, 1 Corinthians, Felipe Melo. Mais cedo, o Grêmio empatou fora de casa contra o Fortaleza por 1-1 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo venceu o Bahia por 1-0. Falta marcada na chegada do Gil com Caleri, é isso, Paulo do Vale. Exatamente, né? Gil e Caleri que costumam travar aí grandes duelos. Dois gigantes, dessa vez falta no camisa 9, o Lucas tá por ali pelo lado esquerdo, o Wellington Rato também, vem bola na área do Cássio. 11 minutos, primeiro tempo, São Paulo atrás do empate, Rato, pé esquerdo, Lucas com o pé direito, todo mundo para dentro da grande área, Lucas levantou direto, Cássio, soltou, pediu a falta, a arbitragem deu. E ele fica no chão para a chiadeira da galera, Paulo do Vale. Falta do Beraldo, que fechava por ali, o Cássio consegue tocar na bola, mas também é atingido, a gente sabe que na pequena área o goleiro é soberano, a arbitragem marca, o Cássio agora se levanta, tudo bem com ele, 1-0 vence o Timão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 11h30, primeiro tempo. Mauro Betting comenta na Bandeirantes. São Paulo 0, 1 Corinthians. Mauro! Clássico muito bom, Rogério. Duas chegadas perigosas do Corinthians, a primeira deu gol do Romero. Duas chegadas perigosas do São Paulo. Também porque as marcações estão frouxas. São Paulo erra aqui atrás, o Corinthians com problemas nas laterais. Era assim com o Luxemburgo, foi assim o Zidanino, você não pode cobrar. Hoje mesmo é o Sidney, mal é o Mano, mal foi o Lázaro, enfim, problemas de marcação do Corinthians
Lá vem o São Paulo de novo. Alisson inverte da meia direita, lado esquerdo, Caio Paulista se apresenta, marcado, gira, sai do Gustavo Silva, devolve a bola, sai comprar pro Alisson por dentro, Lucas domina, bate, espirra, volta nele, tira, vem bem na marcação, Cantilho rouba a jogada para o time do Corinthians, vira a bola para Romero, o autor do gol, lado esquerdo, enfia para Felipe Augusto, é forte demais a bola, Rafael sai da grande área, protege o goleiro do São Paulo, domina, vai tocar e lança a bola para Diego Costa, sozinho o zagueiro vira-se, parte à frente, vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. São Paulo 0, Corinthians 1, São Paulo 0, Morumbi, são 12,5 o primeiro tempo, é na Bandeirantes que você se liga, bola aqui atrás com o São Paulo, joga Pablo Maia, encosta Alisson, prefere o passe, a abertura feita lá do esquerdo, Beraldo vira a jogada pela ponta, para Caio Paulista, Lucas com Nestor, passa Nestor, volta a bola, para Caio Paulista, sai do Gustavo Silva, volta Nestor, Bruno Mendes vai rasgando, ela bateu desviada em quem no jogador do Corinthians, lateral São Paulo com pressa, joga, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 13 minutos, primeiro tempo, São Paulo perde em casa, Corinthians 1-0, Rafinha domina para o time do São Paulo pela meia direita, Romero marca só de longe, Rafinha inverte a jogada, Severo do meio aberto, o zagueiro bota à frente, já domina, passa pelo meio campo, sai do Felipe Augusto, na esquerda, Rodrigo Nestor, vai no fundo, tomou pressão do Bruno Mendes, gira, bate, travado pelo zagueiro, para fora essa bola, escanteio o São Paulo, na esquerda, Paulo do Vale. E o Beraldo que armou esse São Paulo, coloca o Nestor numa condição de cruzamento, o corte providencial acontece por ali, escanteio, e agora o Alisson vai para a bola. 13 minutos e meio, São Paulo cobra escanteio, Alisson, pé direito, Coutinho, lado esquerdo, esse passe, vira a jogada, Wellington Rato, levantou pro gol, Felipe Augusto ajuda, tira, rebate de voleio, tira aqui atrás a marcação do time do Corinthians, Bidu toca à frente, só tem jogador do São Paulo, rebote fica para Rafinha, na grande área, levanta o braço, o Caleri, Rafinha inverte na esquerda, Rato aqui, de cabeça no meio, toca para fora, a defesa, rasga a defesa do Corinthians, rebote volta pela meia direita, ajeita pro gol, Lucas levanta para Caleri, Caetano rebate, dominou, Nestor na meia lua, para trás a bola com o Lucas de volta, meia esquerda, Caio Paulista, dá para bater, preparou, apontou um canhão, desviada, Cássio, é do goleiro do Corinthians, Paulo do Vale. O desvio no Mosquito acaba facilitando a vida do Cássio, né? Tava ligadão no lance, tentou um chute o Caio Paulista numa blitz do São Paulo aqui no ataque. Vence o Corinthians por enquanto 1-0. Corinthians sai jogando, Cássio na grande área com o pé, não é boa do Cássio não, hein? Vira para Gil, Gil para direita, Bruno Mendes, tomou pressão, tenta o giro, volta marcado, para Gil de volta, São Paulo em cima, ele vira para tentar tocar, a galera vai junto, ele manda para fora pela linha lateral. Na pressão, um bicudo para fora, é bola para fora, arremesso, São Paulo cobra com pressa, já bota a bola no ataque, Lucas lado esquerdo, volta para Caio Paulista, de Caio a Pablo Maia, tomou pressão na ponta, sai do Juliano, volta a bola para Caio, entrega pelo meio campo que fecha Diego Costa, tá sozinho o zagueiro ajeita e vai jogar, domina e levanta a bola de volta lá do esquerdo, São Paulo aperta, Rato se aproxima na marcação, tá só de longe, ajeita na perna da canhota, vira pela meia direita, o baixinho Alisson, rápido, volante, domina, toca do lado, vira a jogada pela meia esquerda, volta a bola para Beraldo, Beraldo vira para Diego Costa, abre a jogada para a ponta direita, Rafinha se aproxima, domina, parte à frente, 15, primeiro tempo, Morumbi, São Paulo 0, 1, Corinthians, vira no meio, Pablo Maia, devolve a bola para Diego Costa, Lucas Silva vem chegar, ele não toca a bola para Lucas não, dá na meia direita, volta a bola para Rafinha, Rafinha agora Lucas toma pressão do Maicon, belo giro, Lucas escapa da falta, tira bem Maicon, deu a falta, demorou um pouquinho o Flávio Rodrigues de Souza, mas deu a falta, Paulo do Vale. Ele acaba dando até no lance anterior, né, porque o Maicon consegue roubar a bola, na minha visão até no lance limpo, mas aí ele marca no lance anterior, agora o Rafinha cobra curtinho. Já cobra a falta o São Paulo, Pablo Maia domina meio campo, entrega a bola para Diego Costa, abre a jogada lá do esquerdo, Beraldo cercado aqui, vira a bola para Caio Paulista, liga de fundo, tomou pressão do Gustavo Silva, devolve a bola para Beraldo, toca a meia direita para Alisson que vira a jogada pelo meio do campo na roda gigante, a Diego Costa que lança para Rafinha, com liberdade ele passa pela metade do campo, enfim na direita essa bola com o Lucas, ele sobe e domina, tenta um chapéu, Michael não vem, Lucas toma dele, bate no Caetano que domina dentro da grande área, ajeita e bica, bota para frente essa bola, ela cai na ponta esquerda para Felipe Augusto, Diego Costa vai e tira, no peito, domina, marcado, Pablo Maia toma um tranco nas costas, é falta, Romero por baixo comete a falta, e aí será que a próxima avenida vai estar fechada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou. 16,5 primeiro tempo, é intenso, é pegado o jogo no Morumbi, o Corinthians marcou no início com o Romero, 1 pro Corinthians, São Paulo 0, São Paulo aperta, atrás do empate, Caio Paulista recua, toca Beraldo, vira pelo meio campo, serve atrás com Diego Costa, acha Rafinha bem aberto desse lado, Romero marca, toca Rafinha, mais à direita, a bola para Wellington Rato, balança, belo drible, sai do Romero, toca a bola por dentro na perna da canhota, boa e única dele, inverte a jogada, vira para Beraldo, ele bota na costa, abertura feita lá do esquerdo, toca na ponta para Caio Paulista, pressão do Gustavo Silva, ele sai no primeiro, limpa o segundo, vai trombando com o Cantilho, limpou também, belo passe na esquerda, liga de fundo para Nestor, levantou pro gol, Alisson cabeça, vem Rato para fora,
Bazela bateu no Bidu. Não bateu, não. Segundo Bandeira, não bateu. Na cabeçada do Rato pra fora. Ela aqui que vai pra linha de fundo, Paulo do Vale. E o Caio Paulista deixou o Cantígio no chão. Impressionante, né? O camisa 24 agora até recebe ali uma certa orientação do Juliano, porque não tá bem no jogo. O Juliano tenta orientar o camisa 24 do Corinthians. Depois dessa jogada do São Paulo, mais uma de ataque, 1-0, vence o Timão. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Cássio pra Gil na grande área, marca Caleb, Gil entrega com Bruno Mendes, tomou pressão do Rodrigo Nestor, linha de fundo, que levanta Bruno Mendes no meio, sobe de cabeça para trás, desvia Alisson, de cabeça Beraldo, completa para Alisson que bota no peito, dá Pablo Maia, o Juliano cerca, volta Pablo atrás, Beraldo que volta para Diego Costa, São Paulo troca passes na sua defesa com 18 primeiro tempo, 1-0 Corinthians em pleno Morumbi lotado, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rafinha na esquerda, inverte bem, acha aberto Caio Paulista, marca em cima dele Gustavo Silva, domina a bola Caio Paulista, obrigado a recuar, começa atrás, entrega a bola para Beraldo que já sai jogando, toca Beraldo para Diego Costa, Rafinha pede opção na meia direita, pela direita bem abertão, bem Wellington Rato fechando aqui, enfia no meio Diego, a Lucas, limpou o primeiro, pé direito pro gol, ela bate em Caetano e fica no ataque do Corinthians, para Romero, que vira o passe atrás a Juliano, que entrega na ponta esquerda, fecha Bidu recua, entrega de volta a bola para Juliano, lindo drible, meio no Alisson, toca na ponta, vira para Bidu, recuou para Romero, que volta a bola para Juliano, que acha na meia esquerda, Marco Lucas primeiro, chega, toma, gira, sai o Romero, mas a arbitragem pega uma falta em Juliano primeiro, é falta marcada para o Corinthians cobrar, com 18,5 primeiro tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, o São Paulo tenta empatar, 1-0 Corinthians, Mauro Betting. Ô Rogério, o São Paulo melhora depois do gol, cria mais oportunidades, até porque precisa, joga em casa, tá numa situação melhor, é a equipe mais completa, mais do que o mistão do Corinthians, mais frio como a noite, chega aqui ao Morumbi, chega bem, não joga mal o São Paulo. O problema é um gol do Corinthians que pode ser definitivo, né? Claro, tem muito jogo pela frente, não temos nem 20 da primeira etapa. O Corinthians continua marcando mal. São Paulo segue jogando bem, mas é um jogo absolutamente indefinido e tem muita bola para rolar ainda. Michael pro Corinthians, toma Romero aberto, lado esquerdo, Rafinha o encara. Romero já dribla, levanta, Rafinha travou e ela foi para fora. O Corinthians ganha escanteio na esquerda, Miliose. Para conseguir o primeiro escanteio do jogo, o Romero mais uma vez acionado, chuta em cima do Rafinha e agora Matheus Bidu é quem se aproxima. Turma do Timão tá na área do São Paulo, Canhão. 19 minutos e meio o primeiro tempo. Caetano para a grande área com o gigante Gil, que é ótimo por cima também. Preocupação do goleiro Rafael. Posiciona seu time, volta Caleri, conversa com Rafinha. Escanteio Corinthians. Bidu cobra, pé esquerdo, ponta esquerda. Corinthians já vence o jogo. Bidu levantou pro gol. A defesa tira rebote, volta fora da grande área. Ajeitou pro gol. Bate Gustavo Silva travado. Rasga em cima dele. Pablo Maia tira a bola, reboteou, caiu no meio campo. Com o Corinthians, a Bruno Mendes. Levanta para a direita, passe é muito alto. Sobe de cabeça, tenta jogar, bate no peito do Caio Paulista. Escapa da marcação. Levantamento na grande área do Romero, forte demais, ela vai para fora. Em linha de fundo, em tiro de meta, o São Paulo joga. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. Aqui 20 minutos do primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, Morumbi. São Paulo 0, Corinthians 1, gol do Romero. Felipe Melo. Maracanã, 22 do primeiro tempo, tudo igual. Cuiabá e Fluminense 0-0. Daqui a pouco, às 9 horas, tem Internacional e Atlético Mineiro. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, futebol com a Bandeirantes. 1-0 Corinthians vencendo o jogo. Manuel Zaidan na grande Uberaba. Tá 1-0 pro Coringão. Diego Costa bate, a bola foi travada, espirrou, cai pro Corinthians ainda pela meia direita. Toca Juliano lá atrás, devolve a bola, vira por dentro Gustavo Silva. Domina, vai tentar driblar, sai da meia direita e puxa a marcação por dentro. Lado esquerdo, entrega a bola, vai recuar para Bidu. Bidu certo, entrada na grande área, Caetano. E vira Gil aberto na direita, marcado agora. Nestor chega em cima dele para dar pressão. 21 de jogo, o primeiro tempo. Gil Bruno Mendes enfia jogada para a ponta esquerda, vai proteger essa bola, protege bem Felipe Augusto, é forte o garoto, de volta a bola, a Bruno Mendes lá pela ponta direita, bem aberto, a Felipe de novo, domina marcado pelo Beraldo, vem travando o Alisson, insiste, a bola voltou, bateu, tira, caiu Paulista, levanta para Lucas na esquerda, vai tentar driblar, foi tocando por trás, caiu a falta, vantagem do São Paulo com o Nestor na esquerda, encara o adversário que é Cantilho, toca no meio da fogueira, a bola com o Rato, tomou pressão, já ganhou bem do Bidu, então o Rato escapa da falta, gira, toma, vira, mas é puxado de volta, é falta marcada, é pro São Paulo cobrar, com amortecedor HG você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul pela frente. 21 minutos e meio, primeiro tempo no estádio do Morumbi. São Paulo 0-1, Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Abraçando você em todo o território brasileiro. Alô Marcelino Poli lá em Votuporanga. Corintiano, tá vibrando, o Coringão tá vencendo o jogo. 22
2, primeiro tempo, Corinthians vence o jogo, 1-0, gol do Romero do comecinho. Lá vem São Paulo, Caio Paulista, vira a jogada para Nestor, escapa agarrado pela camisa, falta. Cantilho comete a falta, depois foi travar e caiu sentado. O Nestor ameaçou bater, ele se esborrachou no chão em PDV. Foi até... Ih, rapaz, aí foi lá e pintou um clima, ó. Ih, rapaz, teve empurrão lá do Caio Paulista com ele. Já cobra da falta, o São Paulo ataca. Alisson domina a bola pela meia direita. Quase metade da metade, quase 22:30 primeiro tempo. Rato toca a bola pro Alisson pela meia. Rato quer de volta, é para ele o passe. Dominou no peito, tá na área, ajeitou, bateu atrás, travou o Gil. A bola quase chega com o Nestor livre na marca do pênalti. Rafinha já pega a bolinha, arremessa, dá pro Alisson na direita, linha de fundo. Pra Rafinha, servido, de volta pro Alisson. Levantou pro gol pro Nestor de cabeça. Gil pra trás, ela vai sem escanteio. Sobem os zagueiros do Corinthians pra trás a bola. Escanteio São Paulo, Paulo do Vale. O terceiro do jogo para o tricolor paulista, que tenta o empate por aqui. O Wellington Rato cobra. 23 minutos, primeiro tempo, intensa pressão do São Paulo atrás do empate. Rato cobra o escanteio, pé esquerdo, ponta direita para a grande área. Beraldo, Diego Costa, levantou pro gol. Beraldo tenta a bola, rebateu, voltou para a grande área. Gustavo Silva Gil manda para escanteio do outro lado. Ele errou completamente o gol, era para botar para a linha lateral. Escanteio São Paulo, inverte o lado, agora troca o lado em Paulo do Vale. E o Cássio abre os braços indignado com a escolha do Mosquito. Novo escanteio para o São Paulo, na sequência o quarto, Alisson cobra. Alisson cobra o escanteio para o São Paulo, pé direito, recua, coloca a bola na entrada da grande área. Pablo Maia é bom chutador, bate pro gol, bate na cara dele, espirrada, voltou. Rasga Gustavo Silva, agora acerta o lado, dá um bicudo pro alto. Bidu sobe de cabeça na trombada, desvia para trás a bola. Maicon domina para o Corinthians, ó, o Romero aberto na esquerda, ó. Maicon já bota Romero para correr, cercado, tenta a finta, escapa, dá o carrinho, Rato comete a falta e vai tomar cartão. O Flávio Rodrigues de Souza poderia esperar a vantagem do Romero. Ele marca e dá cartão para o jogador do São Paulo, Miliose. E o Romero, inclusive, reclama, porque queria muito esse cartão amarelo após a chegada atrasada do Rato, que vira as costas pro árbitro, aceita o cartão amarelo e agora chance de bola na área. Corinthians vai colocar muita gente na área, vem cruzamento por aí, Canhão. 24 minutos do primeiro tempo no Morumbi. O Corinthians cobra a falta, o Corinthians está vencendo o jogo 1-0. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão BHG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. O departamento médico em campo atendendo o Pablo Maia. Tá sentindo alguma coisa? Acho que não tá passando muito bem o garoto não, hein? Ele tá agachado ali. Tá tomando uma água, não consegui ver se ele tomou algum comprimido ou alguma coisa. Não, parece que tá sangrando. Foi a bolada, né, do próprio chute dele. Nariz, um pouquinho. É verdade, ela tá com o narigão sangrando. Ou tá molhando pelo menos o nariz aqui. Não vai passar, já vão ter que colocar aquele chumação de 1 quilo na narina dele, né? Se fosse o meu, era de 10 quilos. Não vamos discutir esse assunto aqui, com você não vai dar não. É falta marcada, Bidu cobra pro Corinthians. Como tá sangrando, vai ter que sair o Pablo Maia. Ela já botou um chumação de algodão na narina. Mas vai sair de campo, o departamento médico veio aqui e o atendeu. 25 minutos, primeiro tempo. É falta, o Corinthians cobra e manda para a grande área, Gil. Para a grande área, Caetano também. Corinthians começa vencendo o jogo aos 2 minutos e meio. Romero chutou da entrada da grande área, mandando pro meio, pro gol. Bidu na bola pro gol. Defesa tira, rebote, sai da grande área na direita para Gustavo Silva. Caio Paulista marca. Gustavo cerca, protege, cai, insiste, ela bate em Gustavo Silva. Ele gira bonito, escapa da marcação. Já recua, toca Juliano, bate no meio do campo. Serve atrás Bruno Mendes, que vira do lado para Maicon. Fica à frente Gil. Já volta para Bruno Maia. Já é agora, já volta. Gustavo Silva na direita, domina, marcado, tenta a finta. Caio Paulista, carrinho na bola. Soberano se levanta e já sai jogando com pressa o time do São Paulo. Domina e parte à frente de Caio Paulista. Só na marcha alguém com a camisa dele, né? Vai tentar driblar o primeiro marcador, aí se lasca. Insiste, mesmo assim insiste e toma a bola. Recua e serve atrás com o Diego Costa. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. Aqui 26 minutos é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, estádio no Morumbi. São Paulo 0, 1 Corinthians, Felipe Melo. Arena Pantanal, Canhão, 27 do primeiro tempo, Cuiabá e Fluminense 0-0. Na Série B terminou. Ituano e Botafogo de Ribeirão empataram em 1-1. Lucas de primeira para Rato na direita, bota no peito, recua de pé direito, volta a bola para Rafinha. Lucas encosta, domina, faz o giro, escapa do Maicon. Outra finta, se desequilibra, tocada, é falta. Ele sai na primeira, mas não sai na segunda. É falta perigosa para o São Paulo pela meia direita. Já cobrou o Nestor na grande área, a bola não, tá valendo. Alisson driblou, chutou, o Cássio defendeu com o pé.
estava do lado da jogada, parando já o lance aqui, o Flávio Rodrigues de Souza. O Rato já chegou gritando, é minha, deixa eu bater, em Paulo do Vale. Depois do Lucas se livrar da marcação no primeiro momento do Maicon, mas aí Juliano fecha, o Cantilho fecha também, derruba o camisa 7 do São Paulo, tentou cobrar rapidinho, não sei em que mundo o São Paulo achou. Poderia valer essa jogada com o Flávio ainda. Vai que, ainda né? Conversando, vai que, né? Futebol brasileiro tem de tudo. Wellington Rato toma posição. 27 minutos, primeiro tempo. Rato não toma grande distância para bater de pé esquerdo. Para grande área, os zagueiros do São Paulo. Wellington Rato a 3 passos da bola. Pé esquerdo. Levantou pro gol para a cadeira. Defesa tira, botou na grande área. Ajeitou, bateu no canto. Cássio soltou, vem Caleri. Cássio defendeu de novo. Chute de pé esquerdo do Pablo Maia. Cássio em 2 tempos defendeu. Paulo do Vale. O Cássio é gigante, né? Até porque o Caleri já fechava por ali para pegar esse rebote. Mas o Cássio é impressionante. Mesmo com desvio e tudo mais, ele faz a defesa com uma segurança, já repõe em jogo. 1-0, vence o Timão. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 28, primeiro tempo, bola para fora, arremesso lateral, São Paulo, nossa defesa, joga Rafinha, volta para Rato, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, São Paulo 0, 1 Corinthians, Mauro Betting. São Paulo chegou agora na bola parada, na grande defesa, como bem destacado do Cássio. O Corinthians com muita dificuldade para reter a bola na frente, porque o São Paulo já está de novo com ela e não joga mal o São Paulo, apesar de perder o clássico. O Corinthians vai superando ainda mais com uma equipe mista e com um momento tão instável. Lucas Acanelli cai na grande área pedindo pênalti. Caetano com ele. Eu não vi nada. O Caleri vai dar cartão para o árbitro. O Caleri está dando cartão para o Flávio Rodrigues de Souza, Paulo do Vale. Ele mostra ali 3 com a mão, né? A terceira. E olha, não vi nada não no lance, para tamanha indignação do Caleri. Ele tentou forçar uma penalidade, essa impressão que eu tive a olho nu por aqui. O próprio Vargas checou o lance, né? O árbitro mandou seguir. O árbitro está até bonzinho com o Caleri, porque não acho que tenha sido uma simulação, mas a reclamação mais a tentativa ao cair o gramado podia ter sobrado o cartão amarelo para o atacante tricolor. 29, primeiro tempo, essa bola sai, São Paulo com pressa, bota em jogo, Caio Paulista, ele estoura ao lado dele, Caio já driblou, vai embora, passa pelo meio campo, dá a Caleri, o Gil protege, pede a falta, o árbitro não dá a falta, Caleri reclama de novo, bate no meio São Paulo, vira jogar a Romero com 2 em cima, tenta o chapéu, tomou um tapa na barriga, cai sentado, nada de falta também, domina Caio Paulista, cai sozinho, Romero abre, cai a bola para a direita, para Rafinha, que joga aberto, na direita o São Paulo aperta, em Brasília, 19 horas, marcando o 5º sinal da Rede Bandeirantes de Rádio, Rato atrás, começa a jogada, volta para Rafinha domina, tem certa tranquilidade, Caleri se mexe na entrada da grande área, Rafinha toca a bola, ponta direita para Rato outra vez, domina e vem por dentro, carrega a bola na sua caneta esquerda, vai o Lembra tendo jogada, não vai, preparou a jogada, bate no meio, serve atrás, dá pro zagueiro Diego Costa, domina, passa à frente, Diego Costa entregando para Beraldo, pede Caio Paulista, Beraldo já faz o drible, escapa do Felipe Augusto e volta a bola para Diego Costa, sai jogando o São Paulo pela linha direita, Diego bota a Alisson do jogo, Rafinha passa na ponta direita aberto, de primeiro passe para Rato, Rafinha pede de volta, Rato domina a perna esquerda, inverteu para Caio Paulista, mal demais a bola, enfia o pé, então Rato para fora direto pela linha de fundo, Michel Lopes na mesa de som, com Humberto Rebeck na central técnica marcando, Morumbi, a bola rola, relógio não para, 30 primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, Morumbi, São Paulo 0, Corinthians 1, Romero, Felipe Melo. Terminou na Série B também, Guarani venceu o Novo Horizontino por 2-1 e o Juventude derrotou o Criciúma por 1-0. Você no Brasil inteiro, ligado no microfone da Rede Bandeirantes de Rádio. Mandar um grande abraço aqui para Interlagos, aqui em São Paulo, o Alex Yashimoto com toda a família. Lá tem um monte de corintiano, um monte de torcedor do São Paulo. Gil perdeu para Pablo Maia, que dá Nestor na esquerda. Tenta fim, Bruno Mendes ganha. Tá na área, Bruno Mendes carrinho na bola. Tira Bruno Mendes, bica para o ataque. Essa bola cai na ponta. Vai chegar para jogar a Caio Paulista. Mas está marcando o impedimento desse lado. Evandro de Melo Lima parando o ataque do São Paulo. Alex Yashimoto, cunhado João Carlos Ferreira, Denise, a esposa. Tem a Caroline, tem o João Vitor, tem São Paulino, tem corintiano, a família inteira tá ligada, ouvindo a transmissão da Bandeirantes. 31-30, primeiro tempo, estádio do Morumbi. Impedimento vai lá perto da linha de fundo, o Cássio cobra praticamente fora da grande área, bem de frente aqui. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Bola para a esquerda, Beraldo protege Gustavo Silva, tenta e a bola sai direto pela linha lateral. Arremesso, defesa do São Paulo vai cobrar. 30
31-30, primeiro tempo, o Corinthians ganha o jogo no Morumbi, 1-0, Corinthians vence. Pablo Maia volta a bola para Rafael, goleiro domina com o pé e sai jogando dentro da sua grande área. Nosso time em campo essa tarde e noite aqui no Morumbi, com Igor Nascimento nas imagens, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Gabriel Betting nas redes sociais, todo o time da Bandeirantes em campo. 32 aqui atrás, São Paulo toca passe com Beraldo, abre a jogada, abertura feita para Caio Paulista do lado esquerdo, encosta Nestor, domina Rodrigo Nestor, obrigado a recuperar a bola, marca em cima dele Juliano, ele volta a bola para Beraldo, que recua para Diego Costa, que toca para Rafinha, abre a jogada pela ponta direita aos 32, primeiro tempo. Marquinho Conceição mostrando o sonzão do torcedor do São Paulo do Morumbi, ele não para um segundo, o campeão da Copa do Brasil comemora o título. Corinthians está carimbando essa faixa por enquanto, hein? Bola aqui atrás com Diego Costa, que vira a bola para a meia direita. Rafinha se posiciona, passa a Caleri. Rafinha abre a jogada para a ponta direita. Lucas é quem domina por aqui. Olha por dentro, não tem opções. Carrega a bola, volta recuando. Opa! Sem bola, toma pontapé do Romero numa chegada firme. Rafinha domina, vai parar e vem cartão para Romero. E tem que vir mesmo. Ele deu uma porrada no Lucas, Paulo do Vale. O Rafinha fica tão indignado que ele ignora a possibilidade da vantagem para justamente reclamar com a arbitragem. E aí o São Paulo opta pela falta, o Romero toma o cartão amarelo por aqui, o segundo do jogo. E agora vem bola na área do Corinthians, Wellington Rato, o batedor do tricolor. Vem Matão, alô Pezão, alô Daécio Neto, os caras estão lá torcendo pelo São Paulo. São São Paulinos desde pequenininhos. É falta marcada para o time do São Paulo cobrar. 33,5 primeiro tempo. Vem a cobrança, o Wellington Rato vai levantar para a grande área. Lá dentro já estão Caleri, Caio Paulista. Lá dentro Pablo Maia, Beraldo, Diego Costa. São Paulo atrás do gol de empate. 33,5, só um jogador no muro aqui. É falta, vai cobrar o time do São Paulo. Para a bola, vem o Wellington Rato, recebe autorização. A 3 passos da bola, na direita. Rato levantou para o gol de cabeça, rebate Cantilho, tira a sobra, voltou para Rafinha de primeiro, entrega a bola para Rato de novo. Permanece na grande área, Beraldo. Rato recua, dá Rafinha, pouco mais de frente, pé direito, levanta a bola para a esquerda. Para Caleri, cabeceia na grande área, a bola passa Nestor, ele cabeça para trás, Romero botou para escanteio. Pensou Felipe Augusto na frente, botou o cabeção para fora para escanteio. Ela mais bateu do que ele tentou botar para fora, hein, Paulo do Vale? Exatamente, né? Fez o que deu por ali para evitar o gol do São Paulo. Novo escanteio, o quinto do tricolor, Alisson cobra. Alisson cobra tudo do escanteio para Nestor, que recua a bola para a entrada na grande área. Lucas fecha aqui, de volta o passe por dentro, Alisson para trás, a Pablo Maia dominou para bater, não chuta, abre para a direita a bola. Nestor por meio de cabeça, rebate, Gil tira, rebote cai no meio para Felipe Augusto, volta, Caio Paulista, pressionando, perdeu a bola. Romero insiste, tomou o tranco, cai marcado, Nestor ganha apenas a bola, vira por dentro, tenta a jogada. Caio Paulista sai, domina a bola aqui atrás, Diego Costa, zagueiro do São Paulo, põe no chão, volta para Rafinha que vem com ela. 34,5 o primeiro tempo, Morumbi lotado, Corinthians, São Paulo 0. CN Capital, a construtora de investimentos, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cncapital.com.br/bandeirantes. Rodrigo Nestor aberto pela meia direita, volta Lucas por dentro, passa, perde a bola bem aberto desse lado, Caio Paulista, vem no meio, ajeitou para Nestor na meia lua, primeira fita, Gil de bico tira, tocou atrás da defesa, Bidu chegou na bola, tocado, Lucas insistiu, mas tem a falta! Alisson foi tocado quando tentou o giro, não teve vantagem, é na entrada da grande área, aqui pela meia direita, querem cartão os jogadores do São Paulo, Paulo do Vale. E foi inteligente o Alisson, porque ele sai das costas do Michael, acaba praticamente forçando esse contato pela falta, fica caído agora, se contorcendo, o torcedor vem junto, bola parada para o tricolor paulista, mais uma, hein, vamos ver se o Wellington Rato vem nessa, o Lucas também está por ali, é a chance do empate no Morumbi. 35 minutos e meio, primeiro tempo, São Paulo tem ótima chance, ouça o Morumbi que balança, trepida, chacoalha, torcedor do São Paulo vai para cima, empurrando o time atrás do empate. Cássio encostado na trave esquerda, sobe o muro, outro vai lá, passa o Chantilly, o Flávio Rodrigues de Souza, posiciona a barreira, é falta marcada na meia direita, Lucas, botou o pé esquerdo, pé de apoio do lado da bola, deu uma olhadinha pro Wellington Rato, o Nestor estava ali, a canhoto já saiu, Cássio sobe o muro, acho que o Juliano vai deitar atrás da barreira, isso é tão útil quanto buzina em avião também, né? O Juliano tá ali atrás, deito ou não deito, o Cássio vai mandar, ou você se deita ou você fica de pé. Rato aí perto da bola, ele e Lucas, Juliano saiu, 2 do São Paulo lá para enganar o Cássio, para tirar a visão do goleiro do Corinthians, Lucas de pé direito, Wellington Rato de pé esquerdo, Lucas deve rodar a bola para Rato, as costas dele,
É falta para o time do São Paulo. 37, Corinthians 1-0. Autorizada a cobrança. A barreira se mexeu. Lucas saiu da bola. Ele, Rato, bem próximos. Lucas partiu, bateu longe demais. Tudo isso... Para tudo isso, né, Paulo do Vale? Um baita ensaio, né, para fazer isso, impressionante. Era melhor ter deixado pro Rato, né? Mas o Lucas preferiu bater, sobe demais a bola, sem nenhum perigo, segue vencendo o Corinthians 1-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Mauro Betting, 37-30, primeiro tempo. São Paulo 0, Corinthians 1, Mauro. São Paulo vai chegando, mas com poucas ideias e também pouca chance dos últimos minutos. Um pouco mais nervoso, afobado, o Corinthians se fecha bem e o São Paulo faz a partida abaixo da ótima média recente. Pegada do Gustavo Silva daquelas, hein, Miliose? Foi feia a coisa aqui pelo lado direito do ataque do Corinthians. O Gustavo tentou recuperar a posse da bola e acertou em cheio o atleta do São Paulo. Cartão amarelo para ele. O segundo do Corinthians, o segundo da trio de ataque. O Mosquito foi mal nessa. Um abraço para Tabapuã, alô Circuit. Tá lá ligado, ouvindo futebol da Bandeirante. Um grande abraço para Tabapuã, para toda a região. 38 minutos. É falta do Corinthians. Joga, aliás, o São Paulo joga, inverte Beraldo, toca a bola para Diego Costa, bem aberto pelo direito, ele vai jogar, já tem João Paulo Capelanes, no intervalo pela Bandeirantes, Rato na direita, levanta a cabeça, levantou, para Caleri, Gil desvia, a bola cai na esquerda, na grande área, para Caio Paulista, domina, pedalou na frente do Bruno Mendes, limpou, pé direito, rolou atrás, Nestor, bateu fraquinho, tentou no meio, Alisson, rasga Maicon de bico, tira essa bola da grande área do Corinthians, ela cai na direita para Felipe Augusto, ele sobe de cabeça na trombada com Pablo Maia, ganha Felipe Augusto, é fortão, já recua, dá Bruno Mendes, tombou e perdeu a bola. Nestor vai na jogada para ganhar. Dá para Caleri, Gil por baixo. Cadeira toma, recua, devolve a bola para Caio Paulista. Domina, vira, volta ela com Pablo Maia. Sai jogando na linha direita. Diego Costa, o zagueiro, quem se aproxima. Abre bem a bola pela meia direita para Rafinha desse lado. Com quase 39 primeiro tempo. São Paulo 0, Corinthians 1. Rato domina pela meia direita. Dá o toque ao lado, volta a bola para Rafinha. Rafinha meia esquerda, Pablo Maia de primeira, recua. Toca a bola para Diego Costa. Domina o zagueiro completamente aberto. Acha Caio Paulista do lado esquerdo. Ele bota no peito. Põe no chão, encara Gustavo Silva, limpa. Bateu na grande área, Bruno Mendes botou o cabeção, mandou pra fora. Escanteio São Paulo, ponta esquerda, Paulo do Vale. E o Cássio não gosta. Fez cara de reprovação por ali. Achou que se precipitou o Bruno Mendes. Escanteio pro São Paulo, sexto no jogo. Novo batedor, Lucas na bola. 39 minutos e meio, primeiro tempo. Lucas cobra o escanteio para o São Paulo. Lado esquerdo, pé direito da grande área. Diego Costa, Beraldo, Caleri, Pablo Maia, Alisson, Lucas, autorizado. Levantou pro gol, Beraldo tenta a bola, botou para Nestor. De voleio do gol, bateu no Caleri. Gol! Ela bate em Caleri na frente do Cássio e entra! Empata o São Paulo! E aí muda-se a frase, é chuta no Caleri que é gol! Não é toca no Caleri que é gol! É chuta no Caleri que é gol! Caleri sai da defesa livre e bota pra dentro! Artilheiro! Caleri empata o jogo no Morumbi! Caleri! O cara é tão bom, mas tão bom que até sem querer ele faz. O São Paulo empata. Cássio não tem jeito, tá feito. 1-1, Paulo do Vale. No sexto escanteio do São Paulo no jogo. A defesa não consegue cortar. E aí o Rodrigo Nestor, assim como foi domingo, acerta um bonito chute. Quase que um voleio, mas dessa vez dentro da grande área. Essa bola acaba desviando no Caleri, no exato momento em que o VAR analisa o lance, me parece em posição legal, exatamente isso. E aí ele empurra para o fundo das redes. Caleri, o artilheiro do São Paulo na temporada, o 13º gol dele. O São Paulo empata no Morumbi 1-1. Mauro Betting, o cara é tão bom, mas tão bom que a bola bate nele. Mudamos a frase, é chuta no Caleri que é gol, Mauro. E chuta mesmo que a bola bate nele, talvez não acontecesse nada, mas a posição era legal. E algumas coisas são bem legais do VAR. A torcida, claro, comemorou na hora do gol. Muita gente, como eu, ficou na dúvida, será que estava em posição de impedimento?
a posição era legal. O resultado, o torcedor do São Paulo comemorou quando a bola entrou, comemorou quando o telão do Morumbi começou a mostrar que a posição era legal e comemorou a terceira vez num gol só, quando o placar da decisão, gol, não impedimento. Ou seja, o torcedor do São Paulo comemorou 3 gols num só, momento de muita festa tricolor. Não jogava um grande jogo, mas busca o empate no primeiro tempo interessante aqui no Morumbi. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 42, está acabando o primeiro tempo, São Paulo empata, São Paulo, Corinthians, agiu na direita, a bola para Felipe Augusto, Beraldo se antecipa, domina a perna esquerda para chutar, tá marcado, protege a bola, quase que sai gira e bota a bola para fora, Beraldo, em lateral, Corinthians na direita aqui no ataque, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol na maior rede de rádios do Brasil, futebol com a Bandeirantes, abraçando você que está com a gente no Band Play, não importa onde você esteja, nem o local, nem o horário, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer parte da galáxia. Lateral cobrado, reversão, rapaz, faz tempo que eu não via isso não. É bola pro São Paulo arremessar agora com 42:30 primeiro tempo. O tempo da atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no tempo da 43, sai o São Paulo, Caio Paulista pressionando, recua a jogada para Beraldo, marca Felipe Augusto, bota para fora o centroavante do Corinthians, em lateral é para o São Paulo cobrar, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Caio Paulista tendo uma caneta, sai do Gustavo Silva, toca para Rodrigo Nestor aqui do lado esquerdo na sua defesa, levanta no meio para Caleri, Gil trava, rebote com Lucas, tomando, dá no meio Wellington Rato, Cássio abandona a grande área, com o pé tira, ela volta Bruno Mendes de primeira, mas está impedido o Rato. Parou marcando o impedimento o assistente Evandro de Melo Lima, Paulo do Vale. Exatamente, né? Ele que tenta fazer o domínio da bola com ela na velocidade. O Cássio sai por ali como se fosse ali um último homem, mas a arbitragem depois acaba anulando o lance. 1-1, tudo igual no Morumbi, já os acréscimos. 43 minutos e meio, Mauro Betting depois do gol do São Paulo, é outro jogo aqui, Mauro. E outro jogo, o São Paulo melhor. Tá revendo o lance aqui, tava impedido sim, mas é o Corinthians muito nervoso agora, e depois com o alarido da torcida do São Paulo, que nos últimos anos tem sido o grande trunfo do São Paulo. Toda a torcida enfim, foram anos complicados, anos difíceis, pelo menos até o domingo passado, com a grande conquista inédita para o São Paulo de Copa do Brasil, e essa torcida merece vivenciar essa alegria e esse final de primeiro tempo interessante no Majestoso. Alô, Carlinhos Eike, lá de Olímpia, um grande abraço, Carlinhos Eike. Lucas insistiu, tomou a bola do Maicon, Caleri dispara pela ponta direita, Wellington Rato é quem pede, toca Lucas, dá para Wellington Rato, linha de fundo, dominou, cortou pra canhota, levantou pra Caleri, empedalou, pelo menos e saiu a pedalada, Bruno Mendes botou a cabeça e botou pra fora pela linha lateral. O Caleri ameaçou pedalar uma bicicleta aí, PDV. É verdade, né? Fez toda a pose, mas aí vem o corte do Bruno Mendes, o São Paulo segue no ataque. Caio Paulista, meia esquerda, volta a bola com o Pablo Maia, vai bater dali, tá muito longe, tinha gente à frente dele, volta para Rafinha, Rafinha recua, serve a bola atrás com o Diego Costa, quase 45, já, plaquinha na mão ali do quarto árbitro, Vinícius Araújo. Vamos a 48 então, Caio Paulista primeiro, tenta o passe na ponta esquerda, pro Alisson, rasga Bruno Mendes, bota essa bola pra ponta, de cabeça rasga Felipe Augusto, sobra chega a ser do São Paulo com o Pablo Maia, ele escapa na marcação e volta a bola, Diego Costa põe no chão e volta a bola pra Rafinha, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Em 3 minutos em João Paulo Capelanes, Rato Alisson no peito dele, Caleri na costa, ajeitou, travado na hora do chute pelo Bruno Mendes, o Cássio defendeu. O Alisson deu um passe de ombro, não sei se foi por querer não, ó, o passe foi bonito, é que tinha um pezão do Bruno Mendes, travando o chute do Caleri na marca do pênalti, Paulo do Vale. Depois dessa bola alçada na área pelo Wellington Rato, né, deu certo o que quis o Alisson, e aí o Caleri muito bem marcado, né, todo mundo marcando o argentino para evitar a finalização do camisa 9 que poderia ser fatal. Reta final do primeiro tempo, 1-1. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Gil no meio, se passa, tenta a jogada, caiu, pede a falta, Romero, nada de falta, a bola vai pra ponta, não chega a sair, vem Felipe Augusto, perna um compridão, domina a bola, mas volta aqui atrás da defesa do São Paulo para recompor a defesa, Diego Costa, Caio Paulista, volta para Diego toca a bola para o Alisson, 46, 1-1 primeiro tempo, Pablo Maia no meio, passe para Nestor, que abre a bola para Caio Paulista, na velocidade o São Paulo aperta, Caio Paulista vai na linha de fundo, bastão cruza, dá na meia esquerda a bola para Lucas de novo, insistiu, limpou o primeiro, o segundo, carrega, vai fazendo fila, lança para Rafinha, Rato dispara pela meia direita,
direita, passe em costa do Lucas de volta. Rafinha domina a bola por dentro, enfia pra Caleri de primeira. Dá na grande área, bola pro Alisson. Na direita, domina, bateu lá atrás. Tem Caleri de pistola, jogada rápida, inteligente, bonita de todo o ataque do São Paulo. Caleri vem na frente do Cássio, de pé direito, manda pra dentro. 47 primeiro tempo no Morumbi, o São Paulo vira com Caleri, toca no Caleri que é gol. Sai mais um gol dele. São Paulo vira, São Paulo 2, Corinthians 1, Cássio não tem jeito, tá feito. Caleri de novo, Paulo do Vale. E depois de tirar a camisa e ir comemorar com o torcedor, obviamente toma o cartão amarelo por aqui, aponta pro Alisson, camisa 25, e diz: esse gol foi seu. Jogadaça do camisa 25, que invade a grande área na velocidade. Rola para trás para a chegada do argentino, que é fatal. É o quinto gol de Caleri contra o Corinthians, vestindo a camisa do São Paulo. O 14º dele na temporada. O São Paulo vira ainda no primeiro tempo. Tricolor 2, Corinthians 1. Mauro Betting, Caleri de novo. Caleri 2, Corinthians 1, Mauro. E um golaço, como bem destacou o PDV, você também na narração vibrante de sempre, Rogério. Que lance lindo, como é bacana, um dos grandes méritos do Dorival Júnior de São Paulo foi ter descoberto o lugar para o Alisson como segundo volante, e ele apareceu como atacante, que era o belo corta-luz. Caleri, um final de tempo fantástico no São Paulo aqui no Morumbi. Lucas Caio Paulista pela meia direita, pancada no Lucas que fica caído. Caio Paulista entrega a bola para Rafinha, desse lado aberto na direita, mais um de acréscimos, vamos a 49. Caio Paulista pela direita, tenta driblar, trava a defesa, a bola volta, ele faz a falta, mas a arbitragem apita. Termina o primeiro tempo do Morumbi. O São Paulo vira, São Paulo 2, Corinthians 1, intervalo Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, é festa no Morumbi, de virada. Eu já tive que ouvir que o Caleri é o artilheiro dos gols inúteis. Quinto gol dele, como falou o Paulo do Vale, contra o Corinthians, jogador decisivo em Copa do Brasil. E o Caleri foi pra rede 2 vezes. Alô, Paulo do Vale, fala aí, Bruno Milhozzi. Só um detalhe aqui, o Gil desceu o pé da vida pro vestiário, indignado com essa virada do São Paulo nos últimos minutos da primeira etapa. Tá bravo o zagueirão do Corinthians. E que clima no Morumbi, Capela, impressionante o clima desde o início do jogo. Agora com a virada então ficou uma coisa assim sensacional, um caldeirão aqui no Morumbi. Jonathan Caleri, 2 vezes o quinto gol dele contra o Corinthians na história. E o São Paulo vai para o vestiário vencendo depois de tomar um gol do Corinthians logo de cara. A disposição de Dorival para a segunda etapa: Jandrei Ferrarese, Wellington, Luan, Luciano, Michel Araújo, James Rodrigues, Gabriel Neves, David, Alan Franco, Juan e Natan. E pelos lados do timão, Milhozzi. O Corinthians que teve uma alegria que durou pouco, né, PDV? Capela saiu na frente, mas depois o São Paulo tomou conta do jogo. O Romero foi importante, marcou pela primeira vez desde seu retorno ao Corinthians. Ele que nesse atual elenco é o cara que mais vezes foi pra rede em clássicos. Deixou dele pela 7ª vez, mas não foi suficiente. Corinthians joga pouco e por enquanto, viu, Capela, tá indo pra 5ª derrota na 5ª estreia de técnico aqui ao longo da temporada do Corinthians. Hoje o Sidney Lobo, que inclusive muito agitado, tomou bronca toda hora do quarto árbitro Vinícius Gonçalves Dias, porque estava invadindo a técnica do São Paulo, indo até a linha de fundo, bem agitado, mas não adiantou. O time do Corinthians não respondeu e vai pro intervalo perdendo por 1 gol. Capê. Mauro Betting, opinião Bandeirantes. Daqui a pouquinho voltam os repórteres Bandeirantes, Bruno Milhozzi pelos lados do timão e Paulo Vale, o PDV, pelos lados do tricolor. É engraçado, né, Mauro? Por um lado, o São Paulo teve calma, tomou um gol logo no comecinho do jogo, muita gente não esperava tanta coisa do Corinthians, e o São Paulo com calma, padrão Dorival Júnior, virou imerecidamente com 2 gols do Caleri, hein, Mauro?
Não tenha dúvida, é tudo isso. O Capelante foi um ótimo primeiro tempo aqui no Morumbi, começando com o Corinthians, fazendo uma saída errada de bola do São Paulo, o gol do Romero, seu primeiro no retorno, demorou, hein? Mas fez um belo gol. O Rafael, você pode discutir pela qualidade dele, chegou um pouco tarde, mas a bola vai saindo, bate na rede lateral, não é fácil. E ficou claro, mais difícil para o São Paulo, que tem muito mais time mesmo no momento, é a equipe titular, joga em casa, animadíssimo pela grande conquista na Copa do Brasil, não faz nenhuma semana, enquanto o Corinthians que até se fechou, mas com as dificuldades que têm sido quase que óbvias e naturais do Corinthians com e sem a bola. Ainda assim, foram poucas as oportunidades do São Paulo, também no Corinthians, quando nos últimos 10, 12 minutos, São Paulo foi chegando, diminuiu com o Caleri numa bola ricocheteada. Você pode dizer que faltou um pouco de sorte ao Corinthians, sobrou o Caleri, mas o artilheiro está lá para isso, como estaria aos 47 para fazer um belíssimo gol por toda a jogada ofensiva do São Paulo. Pé em pé, sim, contou com uma colaboração, mais uma vez, a deficiência, sobretudo do lado esquerdo defensivo alvinegro, mas tem muito mérito do São Paulo pela jogada muito bem construída para mais um gol desse monstro que é o Caleri, sobretudo contra o Corinthians nos clássicos, aí dando uma de tiozão chato, mas porque tá na regra e porque deveria ser óbvio, né? Embora ele, que é ele, de outro planeta, o Pelé, também tirasse eventualmente suas camisas, mas dos 1.320 e poucos gols, poucas vezes ele tirou a camisa para celebrar. É uma das coisas que eu acho mais deploráveis. Primeiro, que você tira o manto sagrado do clube. Segundo, que você tira quem te paga. E terceiro, que você vai receber o amarelo. Não há nunca uma justificativa para você fazer, a não ser que você tenha, por exemplo, como os jogadores do Corinthians, o tal do catapult, que é o GPS que é colocado para você mostrar o patrocínio do GPS. Como não é o caso mesmo, e o Caleri nem tem o GPS, eu quero só ressaltar. Coisa de tiozão chato, sou chato mesmo, sou jornalista esportivo, é nosso dever ser chato, mas eu, sinceramente, ó, legal, Caleri, você merece toda essa idolatria, mas eu nunca vou entender por que a pessoa, no momento da alegria, arranca a camisa para fazer gol. Eu fico imaginando a minha volta à Rádio Bandeirantes, uma das grandes alegrias da minha vida, eu não arranquei a camisa para celebrar. Até porque, se arrancasse a camisa, sairia a peruca também. Mas daria para arrancar o cabelo, né, Mauro? Então, um dia eu vou fazer talvez uma conversa, se quiser em breve, mas enfim, eu talvez arranque o cabelo, mas será um atentado violentíssimo ao pudor e ao meu cabelo que é caro. Ô Mauro, qual foi o melhor jogador do Corinthians na primeira etapa, hein? Pensei que era o Caleri. Do Corinthians, o time inteiro fez uma partida bastante interessante, ou melhor que a expectativa, tá? Vai ficar com o Gil até pelo estado de braveza. Como falou Milhouse no final do primeiro tempo, né? Vai, Gil. São Paulo Caleri, óbvio. Né? O Caleri é o nome do jogo por enquanto. E por hora, não quero zicar, até porque eu quero ver um bom futebol, como vimos no primeiro tempo no Morumbi. Mas meu palpite era 2-1 com o segundo gol do Caleri. Então que se mantenha assim para ganhar os caraminguá até o final do jogo. E a arbitragem também, Mauro? Não é um jogo apesar de um grande clássico e tal, a chatice que é o jogador brasileiro com o árbitro, não comprometeu. Tá bom, Mauro, e você nunca compromete, de vez em quando, vai. De vez em quando, de segunda a segunda. Abraço, Maurão. Até amanhã, tchau. Tchau, daqui a pouquinho ele volta. Mauro Betti, daqui do intervalo. Um abraço, sei lá, mano. Tchau, tô indo, viu? Tchau, Mauro. Mas aqui eu chamo o Uber, né? Ele é maluco. Intervalo inteligente Bandeirantes. Já ele tá de volta. Mauro Betti com todo o timaço no microfone de esportes da Bandeirantes. Temos 5 minutos de intervalo. Dá tempo, Felipe Melo. Os outros placares da rodada cheia de Campeonato Brasileiro e o futebol internacional pegando fogo na Premier League, Melo. Vamos lá, Capela, trazendo informações do Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje venceu o Bahia por 1-0. O Fortaleza empatou com o Grêmio 1-1 no Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que é o melhor time deste segundo turno do campeonato, e o Grêmio que chega à vice-liderança com a mesma pontuação do Palmeiras, que joga ainda amanhã. Hoje, daqui a pouco, a gente tem Internacional e Atlético Mineiro às 9 horas da noite. E no intervalo de jogo lá na Arena Pantanal, tudo igual. Cuiabá e Fluminense vão empatando por 0-0. Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e ABC, o jogo lá em Natal, a Ponte está empatando 0-0, já estamos no segundo tempo. Terminou há pouco, o Guarani venceu o Novo Horizontino por 2-1. Ituano e Botafogo empataram 1-1 e o Juventude derrotou a equipe do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro hoje por 2-1. São jogos do Brasileirão, 1-0 Juventude contra o Criciúma, e o G4 da Série B tem o Vitória na liderança, 58 pontos, Sport 54, Juventude 53 e o Guarani 53 pontos
pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Você quer o Campeonato Inglês também, Capela? No pique! Então vamos trazendo informações do Campeonato Inglês, porque tivemos a vitória do Tottenham contra o Liverpool hoje por 2-1. Grande jogo, grande vitória do Tottenham. O Arsenal derrotou a equipe do Bournemouth por 4-0 fora de casa. O Wolverhampton derrotou o Manchester City por 2-1. Tivemos ainda a derrota do Manchester United para o Crystal Palace em casa por 1-0. O Newcastle derrotou o Burnley por 2-0. O Aston Villa atropelou o Brighton 6-1. E o West Ham venceu o Sheffield United por 2-0. Os jogos hoje do Campeonato Inglês. Capela. Você ficou chateado que o Botafogo de Ribeirão não conseguiu vencer? E tem um ouvinte aqui, o Michel, perguntando se você tem medo de avião. Avião? Não sei o porquê, deve ser algum amigo teu lá de Ribeirão Preto. Eu tenho receio, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de receio, assim, quando você entra no avião, né? Na hora que ele começa a subir, né? Não? Não sei, Felipe. Você tem mais medo quando o avião tá subindo ou quando ele tá descendo? Quando ele tá subindo. Quando ele tá decolando ou quando ele tá pousando? Quando ele tá subindo, né? Quando ele tá subindo, então você fica desesperado, né? Não sabe o que fazer. Mas tem gente que no meio tem a turbulência também, né? Deus me livre, cara. Que papo de maluco. Você perguntou, pô. Eu perguntei porque eu fui perguntado. Então tá bom, Felipão. Daqui a pouquinho você volta, tá bom? 7h28, intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo no majestoso Tá Dando São Paulo. De virada, Tricolor 2, Corinthians 1. Futebol, líder para um Brasil de audiência. É aqui, ó. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na velocidade, o São Paulo aperta. Caio Paulista vai na liga de fundo, bastão cruza. Dá na meia esquerda a bola para Lucas de novo. Insistiu, limpou o primeiro, o segundo. Carrega, vai fazendo fila. Lança para Rafinha. Rato dispara pela meia direita. Passa em costa do Lucas de volta. Rafinha domina a bola por dentro. Enfia para Calheira de primeira. Dá na grande área, bola pro Alisson. Na direita, domina. Bateu lá atrás. Tem Calheira livre, estoura, E crava demais, Jonathan Calleri, o cara dos 2 gols do São Paulo, de virada o tricolor, vai vencendo o Corinthians no Cícero Pompeu de Toledo, no estádio do Morumbi. Mais um jogo válido pela partida de Campeonato Brasileiro, Brasileirão com outros jogos que já movimentaram essa rodada cheia. Amanhã tem jogo, segunda-feira tem jogo do líder Botafogo em campo, muita coisa pra gente falar. Terminando o segundo tempo, vem aí o apito final. E por falar em vir aí, São Paulo e Corinthians estão retornando para o campo de jogo. Paulo do Vale, Bruno Migliozzi. Sim, neste exato momento o Dorival já está por aqui, caminhando por banco de reservas, o Rafael aquecendo, os titulares do Corinthians retornando, os reservas do São Paulo também se dirigindo ao banco. E só uma informação, Capello, o Calleri tomou cartão na comemoração porque tirou a camisa. O terceiro dele não enfrenta o Vasco no próximo final de semana. É impressionante. E o Coringão, hein, Migliozzi? Corinthians também voltando, viu, Capela, nesse momento, e já vejo pelo menos uma mudança. Me parece ser o Pedro, atacante de lado de campo, que vai entrar. E por enquanto eu não vejo Ángel Romero. Não, o Romero tá aqui sim, já confirmo quem sai, mas Pedro vai entrar no time do Corinthians. Pedro, vem aí, Mauro Betting. É uma boa, dos moleques, é um dos mais promissores da equipe do Corinthians. Fale baixo, ele já tá vendido pra Rússia. Sai Mosquito. Sai Mosquito. O Mosquito não tá legal. Então tá bom, vamos para a segunda etapa de muita emoção no microfone de esportes da Bandeirantes. O time tá completo, o time tá de volta. Felipe Melo, Bruno Migliozzi, Paulo do Vale, Mauro Betting, ele, para narrar os 45 minutos finais de muita emoção no Morumbi, Rogério Assis. João Paulo Capelanes vai voltar no apito final assim que terminar São Paulo e Corinthians. São Paulo volta apenas agora pro campo. E é claro que não vai mexer, né, Paulo do Vale? Não precisa, mexe. né? Mesmo time.
Mesmo time, o São Paulo confirmando a mexida no Corinthians, Miliose. Troca no ataque, sai o 19, Gustavo Mosquito, deixa o campo amarelado, entra Pedro com a 27. Mexe, portanto, Sidney Lobo, barra Mano Menezes, que é claro deve estar pelo telefone, né, Mauro Betti? Orientando, é óbvio, né? Claro. Tá vindo pela televisão. E tentando arrumar, porque o Corinthians caiu um pouco de produção animicamente. O São Paulo foi muito bem na metade final, por os últimos 15 minutos aqui no Morumbi. Quem dá a saída agora é o Corinthians para o segundo tempo no estádio do Morumbi. Vamos para as emoções que prometem ser muitas neste segundo tempo do Clássico. Flávio Rodrigues de Souza já acerta o seu relógio. Vai dar a saída Felipe Augusto, atacante do Corinthians. Está tudo pronto para o início do segundo tempo. 7h36 da noite, horário de Brasília. Atenção, com o apito do árbitro começa o segundo tempo. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. O Corinthians já sai jogando errado. Uma bola mal tocada do Caetano para Bidu para fora. Lateral para o São Paulo que cobra sem muita pressa. Tá vencendo o jogo 2-1. Toca atrás Rafinha. Volta a bola para Diego Costa. Do Diego Costa para Beraldo, aberto aqui do lado esquerdo. 30 segundos do segundo tempo no Morumbi. É campeonato brasileiro para você ligado na Bandeirantes. Toca Beraldo, inverte a passada, vira pelo meio para Diego Costa, que toca para Rafinha. Se projeta pela meia, pede à frente a jogada ao Alisson. Alisson já vira, dá Diego Costa. Diego Costa recua. A grande área para o goleiro Rafael. Ninguém do Corinthians, o mais próximo é Juliano, bem longe. Domina Rafael, lança a bola para a ponta direita, para Diego Costa. O Juliano é o centroavante do time, agora estranho isso, hein? Volta na pequena área, a bola para Rafael. Perna esquerda, que aliás, o que não é estranho no Corinthians esse ano, né? Sobe de cabeça aqui atrás, sobe na marcação, Pedro tira. Rebote São Paulo com o Nestor. Nestor recua, devolve a bola, recua a jogada, vira para Beraldo. Mauro Betting, o Juliano é o centroavante do Corinthians? Ele já fez várias funções, ultimamente tem sido versátil, mas tem jogado mal em todas. Uma dessas, vamos ver se é um 4-3-3 mesmo, que propõe agora o Mano, o Sidney Lobo para a segunda etapa. São Paulo na saída, domina a bola com Diego Costa, o lateral, domina pelo meio campo, o zagueiro vira para Caleri, domina, tenta Lucas, na marcação desvia, Nestor, na área, a Lucas, ela bate no pé do Gil, acompanha Nestor a escanteio, é pro São Paulo na direita, Paulo do Vale. É o 7º do jogo, o primeiro da segunda etapa, o tricolor começa o segundo tempo da mesma forma que terminou a primeira etapa. Escanteio São Paulo para fazer cobrança, o Wellington Rato para a grande área, já vão Diego Costa, Beraldo, Lucas já está aqui com Alisson, com Caleri, escanteio São Paulo, Rato cobra, pé esquerdo na direita, fechadinho pro gol, de cabeça tira da grande área, a bola Romero, ela volta aqui para trás, de primeira recua Nestor, ela passa no meio campo, Rafael, goleiro do São Paulo com o pé, domina e sai jogando pela metade do campo, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Lá vem São Paulo, Alisson, linha de fundo para a direita, domina a bola, passa o pé sobre ela, faz uma graça, domina, gira, escapa da marcação, tenta o giro, toma um tapa nas costas, incide, bela bola para a direita, o passe é forte, Caetano chega e manda essa bola para fora pela linha lateral, Romero domina, evita que a bola saia, na pressão São Paulo tenta pegar a frente, para Felipe Augusto, o garoto ganha, recua, e perdeu a bola no meio, Juliano, tomou o São Paulo com Pablo Maia pela meia direita, escapa da marcação, recua, toca ao lado, vira para Caio Paulista, o Juliano se antecipa, vira para Felipe Augusto, Diego Costa vai, tira Felipe, bola travada, volta para o São Paulo, para Rafinha, domina sozinho, vai jogar aqui atrás, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 3 minutos do segundo tempo nesse Morumbi cheio, num Morumbi cantante, eu diria, inverte a jogada desse lado, abertura feita para a ponta direita, Beraldo, levanta o passo, Wellington Rato girou, caiu, Romero na bola, só para fora pela linha lateral, tá marcando a Neuza Bach, ajudando o Flávio Rodrigues de Souza, é lateral apenas para o Corinthians jogar, 3 minutos começando o segundo tempo, 2 para o São Paulo, para o Corinthians, domina Caetano, zagueiro, volta a bola para Cássio na grande área, Caleri para cima, Cássio domina e vira a jogada para Gil, tomou pressão, Gil aqui da direita, dentro da sua grande área, vai recuar, começa ao lado, vira a jogada pelo meio do campo, sai Cantilho, domina, inverte a jogada do lado esquerdo, passa Bidu de cabeça, levanta o passe muito forte na ponta esquerda, para Romero, Rafinha se antecipa na saúde, chega, filho de bico, mas dá um presentaço, para Bidu, dominou, de frente, mandou pro gol, em cima do Diego Costa, o Bidu foi carregando, e chutou em cima do adversário, Miriose. E ficou furioso o Romero, que pedia a bola pelo lado esquerdo do ataque, demorou demais para soltar o Bidu, acaba finalizando em cima da marcação, desperdiça uma chegada, mas o Corinthians tem a posse. 4 minutos é o começo do segundo tempo no estádio do Morumbi, São Paulo 2, Corinthians 1, domina o time do Corinthians, bola com Bruno Mendes que vira para Pedro, Pedro chegou agora, é carne fresca no pedaço, toca na minha direita, volta a bola, Juliano para Bruno Mendes, volta a jogada para Cantilho pelo meio do campo, 4 minutos, segundo tempo, 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians, diz aí no clássico da semana.
semana quem vai levar, hein? Time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. O Juliano Corinthians na esquerda, enfia a jogada pela ponta. Bidu Romero, volta a bola para Juliano, se desmarca Felipe Augusto. O Juliano vira a bola para Bidu, linha de fundo, para Romero, bico da grande área, bateu pro gol de cabeça, tira Diego Costa, espanada, volta no meio, Lucas domina, já gira, bota a frente, passa para Desson na fogueira, ele vai ganhar na primeira bola e sempre errou, voltou pro Mendes tirando, atrás a jogada com o Michael, começando com o Gil. Gil domina pela metade do campo, volta a bola para Cantilho, que toca na canhota com o zagueiro Caetano, com quase 5, segundo tempo, 2 São Paulo, 1 Corinthians. Caetano enfia na ponta para Bidu, tomou pressão, Rafinha insistiu, depois chegou pro lado, cometeu a falta. E foi, apesar da galera chiar, né, Miliose? Foi falta. Puxaram o Bidu pela camisa, cobrada rapidamente. Vem, Corinthians. Tem pressa o time do Corinthians, perde o jogo no Morumbi, 2-1, inversão feita mal demais. Essa bola lançada pelo Cantilho para fora. Em lateral aqui pro time do São Paulo. Michel Lopes, mesa de som com Beto Rebeck na central técnica marcando. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 5, segundo tempo. Placar da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Morumbi, São Paulo 2, 1 Corinthians, Felipe Melo. Começou o segundo tempo na Arena Pantanal. 2 minutos de jogo, tudo igual. 0 Cuiabá, 0 Fluminense. Futebol é com a Bandeirantes, abraçando você em todo o território brasileiro. Rato domina e volta na sua defesa, entregando para Diego Costa. Diego volta o passe, Pablo Maia abre a jogada para Beraldo. Tem liberdade, ajeita e sai jogando. 6 agora, segundo tempo. Já levanta a bola com Caleri. Sobe de cabeça, guindo, Bidu, mas cabeceia direto na mão do Cássio. Cássio acompanha e pega dentro da grande área essa bola. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Corinthians ataca Pedro, lançado na direita, é rápido o menino, tenta meio liberado, o atropelo é falta do Beraldo e é pra cartão. Beraldo simplesmente o atropelo é falta pro Corinthians, Miliose. E tá com muita vontade o Pedro, ia dar um drible da vaca agora em cima do Beraldo, colocou a bola na frente, mas o zagueiro do São Paulo não deixou o atacante passar. Falta muito próxima da grande área, os zagueirões do Timão já vem pra cá, a dupla de zaga Tropicália, Gil e Caetano na área do São Paulo. Terceiro amarelo do Beraldo. Tá fora do jogo contra o Vasco, é isso? Assim como o Caleri. 6 minutos e meio, segundo tempo. Maicon na cobrança da falta, aqui na direita. O Juliano encosta com ele, bota o pé esquerdo, pede apoio. Para a grande área vão Caetano e Gil. Os zagueiros do Corinthians fecham lá dentro. Ao lado do Felipe Augusto. É falta marcada. É aqui na entrada da grande área pela ponta direita. Romero tá lá também. Todo mundo grudando, todo mundo é um tal de pega daqui, belisca dali. 7 minutos do segundo tempo. Corinthians atrás do empate, 2-1 pro São Paulo. Juliano, Maicon, autorizada a cobrança. Maicon levantou pro gol, toque pro alto para escanteio. Rafael acompanha, pegou, mas já saiu. Tinha passado a bola, liga de fundo, escanteio Corinthians. Miliose. Saiu e saiu muito. Inclusive o Rafael, quando pega a bola, ainda dá uns 2 passos para fora do campo. Ganha o escanteio Timão. Apenas o segundo para o Corinthians nesse momento. Maicon na bola. 7 minutos e meio, segundo tempo. O Corinthians começa atacando e vai para cima. Cobra o escanteio, Maicon, pé esquerdo, ponta direita. Gil permanece na segunda trave, com Bruno Mendes na primeira. Autorizado na primeira trave, desvio de cabeça para fora, novo escanteio. Foi não? Foi não. Segunda arbitragem, havia desvio no meio, mas ninguém do São Paulo toca na bola. 8 do segundo tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Esse início de segundo tempo, Corinthians voltou com Pedro, na vaga do Gustavo Silva. 2-1 São Paulo, Mauro Betting. Melhor o Pedro que o Gustavo, né? O Mosquito, como queiram, ele não quer mais Mosquito, que seja Gustavo Silva. Entendo que quis bem o Sidney Lobo, o Mano, enfim, com a entrada do garoto Pedro. Coisa volta pelo menos um pouquinho mais vivo. O São Paulo não volta morto, não. Continua até com a torcida fazendo uma festa fantástica, empurrando a equipe, tentando fazer com que o São Paulo jogue o que jogou nos últimos 15 minutos. A partida volta um pouco mais equilibrada para esse recomeço de segundo tempo. César De Luca com a esposa Janaína, aniversariante da semana, ligados em Maringá, torcendo pela vitória do Corinthians, pela virada do time, por enquanto o São Paulo vence. Rato a Caleri no peito, atrás o passe, tentou Nestor, a Lucas, Nestor de frente insistiu, tocou no Gil, Nestor bateu na bola pedindo falta, Cássio defendeu. Pedem falta os jogadores do São Paulo, nem tanto os jogadores, mas a torcida. O Nestor agora esbraveja, Paulo do Vale. Foi um trança-pé danado por ali, né? Mas eu não achei falta não, mas quase que o Nestor consegue passar por todo mundo e finalizar. O Corinthians tem a bola no campo de defesa, 2-1, vence o São Paulo. Sai jogando o Corinthians, dá pressão, Bidu, lado esquerdo para Maicon pela ponta esquerda, domina Romero de costas da marcação, dá a finta, escapa bonito da jogada, sai por dentro do Alisson, vira a bola, entregando para Bidu de novo, no meio pé de Felipe Augusto, bola para Maicon, que pegada que dá o Rafinha. Por baixo atingiu o jogador do Corinthians e toma mais um. O critério do Flávio Rodrigues de Souza é esse, Mauro Betting.
O critério dele é esse, ele não tá mudando. Os caras bateram nessa intensidade a cartão. E eu gosto do Flávio, acho que um dos bons hábitos que temos no Brasil, até porque ele não, como você bem destacou, ele mantém o critério. Você pode discutir o critério, mas ele mantém. Estava pendurado o Rafinha também, Paulo do Vale? Não estava entre os pendurados. 9 minutos e meio, segundo tempo, estádio do Morumbi. São Paulo vence o jogo 2-1. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sai jogando o Corinthians, Caetano para Gil domina pela meia direita, vira a jogada para Cantilho, aberto pelo meio do campo, levanta a cabeça, enfia Bruno Mendes, Pedro se desloca pela direita, Bruno Mendes não passa, Pedro volta a bola, dá Gil outra vez, pressão de Rodrigo Nestor, toca Gil de primeira, vira o passe Maicon com o Bruno Mendes, ganha um pouco mais de liberdade, atravessa o meio campo, para cima dele Nestor, enfia no meio para Felipe Augusto, dá Juliano, trava Pablo Maia, vem Lucas, belo drible, entortou Cantilho, Lucas na esquerda, Pablo Maia, Lucas por dentro, para chutar, um canhão no canto, Cássio! Sensacional! Espalma no chão, mandando para escanteio. Uma jogada gigante do ataque do São Paulo. Não fosse o gigante Cássio, era 3-1 tricolor, Paulo do Vale. E o Lucas esfrega ali a cabeça porque sabe que marcaria um golaço. Graças a Cássio isso não aconteceu. Jogadaça. Drible, chute de fora da área. Escanteio, é o 8º do São Paulo no jogo. São Paulo tem escanteio, Lucas cobra de pé direito na esquerda para a grande área, Beraldo e Diego Costa, os zagueiros. Lá dentro Caio Paulista e Calera, Lucas cobra curtinho, dá para Rato aqui na esquerda, Alisson passa, Rato para Lucas, na área o passe é alto demais, a bola vai para fora direto pela linha de fundo. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 11 aqui, segundo tempo. É a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Morumbi. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians, Felipe Melo. Canhão daqui a pouco tem Internacional e Atlético Mineiro, às 9 da noite no Beira-Rio. São Paulo aperta a celebra do bota barriga e toca a bola para fora direto pela linha lateral. Arremesso, o Corinthians vai cobrar. Vai mexer o Corinthians, duas, Bruno Biliozzi. Duas mudanças, a primeira, sai Juliano com a 20, entra Rony, camisa 29, voltando de lesão, volante da base do Corinthians. Agora outra mudança será confirmada, vamos erguer a plaquinha, que demora, hein? Mas ó, vai sair o Cantígio com a 24, para a entrada do 8, Renato Augusto. Renato Augusto agora joga no Morumbi. Renato Augusto entra, Rony também. Mauro Betting opina na Bandeirantes. Cantígio não botou tão mal, embora ele vai se combinar a jogada sensacional do Lucas Moura. Enfim, ajuda a marcar um pouquinho mais, mas a grande notícia sempre é quando o Renato Augusto entra. Esteja como estiver o jogo, é outro. Caleri na esquerda, lançado, posição legal, na bola, Caetano! Acho que nem foi o Caetano que tocou para escanteio, acho aqui da cabine. Reclamou assim, não, assintosamente, escanteio São Paulo. Paulo do Vale. Era um passe de sinuca do Caio Paulista, rasteiro na descida do São Paulo, corte do zagueirão corintiano, escanteio, Wellington Rato cobra. 12 minutos e meio, segundo tempo, estádio do Morumbi, São Paulo vence o jogo 2-1, tem escanteio tricolor, o Rato cobra, pé esquerdo, ponta esquerda, Alisson está ao lado implorando para que ele passe a bola, o Rato nem viu ele, Alisson vai colocar na grande área, ele vai para dentro da grande área, o Alisson, o Rato cobra o escanteio, autorizado pro gol, Caleri cabeceou, fora! Ela passou isso aqui do travessão, ele sobe marcado, bota o cabeção, ela passa perto e vai pra fora, Paulo do Vale. Primeiro ela passa pelo Diego Costa, que acaba escorregando e vai parar na cabeça do artilheiro Caleri, quase o hat-trick do argentino por aqui. Sai jogando o time do Corinthians, abertura feita por Bruno Mendes, horrível passe, Caio Paulista, bota no peito, lado esquerdo, passa, joga de volta pelo meio campo, começa atrás com o Diego Costa, torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra em campo os Fortaços, na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. 13 minutos e meio, segundo tempo, Morumbi, Caio Paulista pro São Paulo, 2-1 tricolor, na esquerda o passe, Alisson fecha, domina, Gil cerca, Alisson domina, os dois saem da grande área, Alisson protege, gira, tomando um fungado no cangote do Gil, não é bom não, hein? Domina, Alisson gira, domina, prende, bola não saiu. Só que o Flávio vai dar a falta, a bola tinha saído primeiro, peraí, primeiro é o lateral, gente, vamos acertar as coisas aí, depois é que veio a falta, hein? O assistente levantou a bandeira aqui, o VAR não pode ser agora acionado, mas o Bandeira deu primeiro a saída, hein, Paulo do Vale? Agora ele meio que finge que não é com ele, né? Impressionante, porque ele poderia ter avisado, ó.
Eu dei a saída aqui, Flávio. Fingiu que não é com ele, não. E o Flávio marca a falta para o São Paulo, bem na risca lateral. Wellington Rato cobra pelo lado esquerdo. 14 minutos e meio do segundo tempo. O São Paulo tem mais uma chance. É cobrança de falta pertinho da lateral aqui na esquerda. Rato na cobrança. Para a grande área, cai o paulista. Beraldo, Diego Costa. Caleri está na segunda trave. É falta, o tricolor cobra. Rato levanta o braço esquerdo, faz o sinal que só os caras que jogam no São Paulo entendem. Lá vem o Wellington Rato na bola, rola curtinho, dá pra Lucas, meia esquerda, pra Rato de novo, no fundo, Rasteirinho bateu no meio, esticou o pé, não, tira aqui atrás, Renato Augusto, evita o escanteio, não. A Neuzabac tá marcando a tenta do outro lado, escanteio pro time do São Paulo, ponta esquerda, Paulo do Vale. A primeira participação do Renato Augusto é curtindo uma de zagueiro. Tenta fazer o corte, tenta evitar a saída, não consegue. É o 10º escanteio do São Paulo no jogo. 15 minutos, segundo tempo, Rato cobra o escanteio pro tricolor, toca na entrada da grande área, Lucas, meia esquerda, tenta o chapéu, a bola bate na marcação, Pedro tira, sobra, voltou, Pablo Maia de longe, um canhão, Cássio! Ela vai no meio do gol, Cássio gruda, já levanta essa bola, abertura feita lá pra ponta esquerda, cabeceira pra trás, a bola não chega a sair pela linha lateral, Corinthians vai jogar a bola no meio pra Felipe Augusto, leva o tranco, cai, nada de falta, vantagem no meio, Renato Augusto é habilidoso, rápido, se tiver fôlego, joga o jogo inteiro, Rafinha no meio, dá um bicudo e bota essa bola pra fora direto, linha de fundo, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. Aqui 16 minutos é o segundo tempo. Placar na maior rede de rádios do Brasil no futebol da Bandeirantes, é Campeonato Brasileiro na 25ª rodada. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians, Felipe Melo. Tem gol, Canhão, na Arena Pantanal, 14 minutos do primeiro tempo, Cleison abre o placar, Cuiabá 1, Fluminense 0. Abraçando você em todo o Brasil, alô Mauá, um abraço João Luizão, Fernanda, a mamãe, a vovó, a dona Cícera, ligados na Rede Bandeirantes de rádio. Rasga a marcação do São Paulo, essa bola vai pra fora, troca o Corinthians, mais uma. Vai sair Romero, o autor do gol, camisa 11, deixa o campo para a entrada de Wesley, com a 36, troca no ataque do Timão. Wesley, bela opção, Mauro Betti titular com o Luxemburgo, começou no banco hoje. Mas talvez que eles guardaram para terça-feira, ótima opção, bem melhor que o Romero, embora o Romero tenha feito um belo gol, seu primeiro, mas não veio muito mais coisa depois. Sai jogando o Gil aqui atrás com o time do Corinthians aos 16 minutos e meio do segundo tempo. Quando terminar o clássico no Morumbi, vem João Paulo Capelanes no apito final pela Bandeirantes. Volta Gil, domina a bola pelo meio do campo do time do Corinthians, enfia pela minha direita Renato Augusto. Volta a jogada, entrega na fogueira, essa bola aqui para trás. Vai chegar para pegar Rony, já domina, lança a bola, abertura feita na ponta esquerda. Caetano domina o zagueiro, bota a linha de fundo para Bidu, domina Matheus Bidu, recua, dá para Maicon pela meia esquerda. Passa alguém de preto, toca a bola para Renato Augusto, domina marcado, Alisson para cima dele. E Renato Augusto vira, Bruno Mendes que volta para Renato Augusto. Gil atrás, Renato está no seu próprio campo, ele volta para Cássio com o pé dominar, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Michael na canhota, a bola vai chegar, Caetano perdeu, mas tem o toque de braço do Nestor. Essa quem marcou foi a dona Neuzabac, né, Miliose? Tava esperto agora, auxiliar número 1, porque eu inverti o repórter, inverti o lado agora, é o Paulo do Vale. Problemas, mas a Neuzabac dá pra ver por aqui. Você concorda com ele, Paulo do Vale, com o Miliose? Concordo com todos vocês. Muito bom, é uma equipe democrática. Vá por mim, não faça isso. Vai aqui atrás da defesa, Rafinha domina pela meia direita, já entrega a bola por dentro, puxa, vai recuar essa bola. Wellington Rato que domina, vira na grande área, Diego Costa prende a bola, vira na esquerda para Beraldo, já bota na esquerda para Caleri, Gil em cima dele, Caleri vai para a jogada, bate na costa do Caleri, Gil puxa pelo pescoço, nada de falta, segundo o árbitro, segue Gil, domina, sai do Alisson, carrega a bola pelo meio, entrega a bola para Rony, tomou a trombada, perdeu, Gil recua, volta para Cássio, a bola, domina com o pé, está jogando na entrada da grande área, 18:30, segundo tempo, 2 São Paulo, 1 Corinthians. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. 2-1, São Paulo vence o jogo no estádio do Morumbi. Você com a gente na maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. Bola vai direto, linha lateral, arremesso, São Paulo cobra. Sinta o clima do estádio do Morumbi. Marquinho Conceição tá mostrando o somzão Bandeirantes com Rafael Pellegrini, torcedor do São Paulo aqui. 50 mil, esse é o público aqui hoje, Paulo do Vale? Acredito que sim, vamos passar de 50 mil espectadores pagantes aqui, viu, Canhão?
Nestor no meio campo, já vira a jogada no balão na esquerda, forte a bola para Caio Paulista, domina de primeira e já volta recuando para Beraldo aqui na entrada da grande área. Renato Augusto cerca, ele volta a bola para Rafael, com o pé domina o goleiro do São Paulo dentro da sua grande área. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CN Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse cncapital.com.br/bandeirantes. Rafael na ponta, cadeira sobre de cabeça, a bola passa por ele, Rato vai ficar com ela na direita, domina, encara Caetano, limpou, pra perna esquerda, tá longe, no meio pra Caleri, ajeitou o Lucas, virou pra Caleri, bateu um canhão, Cássio soltou, pegou e soltou e pegou de novo, tabela maravilhosa no ataque do São Paulo, Lucas e Caleri, Cássio defendeu, Paulo do Vale. Depois do passe do Wellington Rato, né, impressionante como o Lucas consegue ali na velocidade ajeitar essa bola pro Caleri, que chega batendo mais centralizada, forte, o Cássio faz a defesa, 2-1, vence o São Paulo. E ataca o São Paulo com o Nestor na esquerda, partiu pra bater, limpou, vai no fundo pra cruzar, bateu a bola, bateu na bunda do Bruno Mendes, volta pra Nestor, levanta na direita, Caleri chega de frente de primeira pra Rato, pra Caleri, na área tenta o passe, ela bate na marcação em Michael, rebote e volta atrás com Pablo Maia, só dá São Paulo que ataca com 20 segundo tempo, 2-1, tricolor Rafinha, na direita ele volta essa bola, pra Rato na linha de fundo, pressionado, gira, tomou pressão, limpou pra perna esquerda, carregou a bola por dentro, vai tocar do ladinho, volta a bola, Pablo Maia, recua para Rafinha, São Paulo cadencia, dita o ritmo do jogo, vence, Rafinha volta, a bola na sua defesa, Diego Costa entrega para Beraldo, abertura feita no meio do campo, tá sozinho o zagueiro tricolor, adianta pela linha para Nestor, que volta a bola para Beraldo, tem aberto na ponta esquerda, Caio Paulista, pede na grande área, Wellington Rato, volta Beraldo, na bola para Caio, Caio recua, a Beraldo outra vez ele volta a bola, começa com Diego Costa, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio, segundo tempo. Lucas na direita, limpa, tá na área, outra finta, de frente travado, marcação atrás, Alisson bateu, Cássio espalma para escanteio, na jogada com o Lucas, a defesa tira, Alisson um canhão, Cássio botou para escanteio, Paulo do Vale. E como o rabisco, já cobrado, curtiu o escanteio, Rato pro Alisson, bico da grande área, Lucas domina pela linha direita, com Pablo Maia de frente, domina, levantou no gol muito alta, vem dentro do jeito, Diego Costa na pocheta, Beraldo na coxa, ajeita, chuta, voltou o rebote, Caio Paulista, chuta, prensada, aparecia com a bolinha de cabeça, Maicon tira pro Corinthians, rebote, volta fora da grande área, que atrás com Pablo Maia, recua, dá pra Rafinha, Pablo Maia, marcado, na travada, prendeu a jogada, a bola foi desviada para fora pela linha lateral, Wesley tira arremesso na bola para o time do Corinthians cobrar, Morumbi, 21 minutos e meio de jogo, segundo tempo, aqui Felipe Melo, 2 pro São Paulo, 1 pro Corinthians. E no Cuiabá, lá na Arena Pantanal, o Cuiabá vai vencendo o Fluminense por 1-0, gol do Cleison. 21 minutos e meio, segundo tempo, vai dando São Paulo, Mauro Betting, só o São Paulo joga, Mauro. Se havia algum equilíbrio, essas 4 chances do São Paulo, com quase a metade do segundo tempo, mostram que continua desequilibrado. São Paulo bem melhor do que o Corinthians, com movimentação, com intensidade, com a ótima fase que vive. Quem vem aí? James Rodrigues daqui a pouco no São Paulo. Opa, e o colombiano parece que tá voltando. Não vamos colocar ele como aquele gênio que a gente viu, por exemplo, na Copa aqui. Longe disso. Tá muito longe mais disso. Soltinho, né? Ainda demora, mas como o time tá muito bem engendrado e ele também não tá atrapalhando, o que é legal, uma estrela internacional, tá sentando bem o banco. E no caso, para aceitar mesmo. Não vou dizer que o Rames de 14 será banco de São Paulo, mas o Rames nos últimos anos, e pelo que está jogando agora o time do Dorival, é isso mesmo. Lucas, dá no meio, Rony senta. E caiu sentado o Flávio Rodrigues de Souza. Tomou um escorregão. Ralou a busão para o árbitro. Caiu Rafinha também, todo mundo escorregando. Domina na ponta esquerda, jogada, Wesley para a fita. Rafinha botou essa bola para fora. Mais uma alteração do Corinthians, vai embora o Felipe Augusto, é isso? É isso, última mudança no Corinthians, sai o 41 Felipe Augusto, entra o 26, o cabeludo Biro no lugar dele. Tem gol, Felipe? Tem gol, segundo do Cuiabá, Alain Impereur faz o segundo, 2 pro Cuiabá, 0 Fluminense. 8 da noite em ponto, Mauro Betting comenta a mexida no Corinthians, Mauro. O Biro veio pro lado, é o jogador de lado, ainda com algumas limitações, enfim, é o que dá pra fazer. Tem muita coisa, por onde correu o Sidney Lobo, é o que dava pra fazer agora. 23 minutos e meio do segundo tempo no Morumbi, vai vencendo o jogo São Paulo. Alô, Fernandópolis, um abraço. Cido Tomás na grande audiência. Rony recua a jogada, Gil tomou pressão. Pra cima dele, Alisson vira pela meia direita. Se antecipa, Maicon domina, levanta a bola pra direita, fecha Renato Augusto. Espera dos Mendes ao lado. Renato Augusto colocou no chão, encara a marcação, lança por dentro, bela bola para Biro. Tenta dos Mendes a bola, rebote. Beraldo ajeita, dá um balanzão, Beraldo. Enfia o pé nela, ela cai na canhota. Gil vai subir com o Rodrigo Nestor. Nestor nem vai, ele viu que é o Gil. Se eu ficar aqui, levanta Gil, enfia no meio.
meio. De cabeça rebate Pablo Maia, complementa de cabeça Rafinha. Bate mal na bola, Maicon insistiu, Lucas. No alto cabeceia. Caleri pega a sobrancelha, borracha, Lucas nada. Ele falta no Lucas não. Ele sobrevive ao tombo e já se levanta. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe. Amortecedor HG. Por quê? Porque é na Nakata. Domina Biro, ataque do Corinthians na direita, trouxe por dentro, vira jogada para Renato Augusto, perde a passada e perde a bola. Alisson domina aqui atrás do campo do São Paulo, já dá Lucas na meia esquerda, devolve para o Alisson, sai de 2, Lucas dispara, lançado, Caetano zagueiro mergulho, toca de carrinho, essa bola vem na ponta, fica atrás aqui sozinha com o Bruno Mendes que ajeita e vai jogar para o time do Corinthians. Ele sai jogando aos 24 e meio segundo tempo. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians aqui no estádio do Morumbi. Bola por dentro, cai, pede a falta, a arbitragem pega a falta. Falta em cima na ponta esquerda do time do Corinthians que para o jogo. Vamos para a alteração do São Paulo agora. Saindo Wellington Rato 27, o torcedor aplaude. Sai Rato 27, entra Rames Rodrigues 19 no tricolor. Mauro Betting, essa mexida feita por Dorival Júnior. Mais uma vez foi bem o Rato. Legal todo o apoio para ele, também, claro, para Rames, né, evidentemente. E a fase do São Paulo, aquela coisa, se entrasse Rogério Assis, a torcida do São Paulo, ficaria feliz em campo. Sei não, viu? 25, segundo tempo, Felipe Augusto, a jogada na grande área para Pedro, de costas, Abdu, travado, espirrou, tá na área, vem Biro, de bico, tirou aqui dentro, rebate, voltou Bruno Mendes, pé direito pro gol, isolou! O Corinthians perdeu a chance nessa bola travada e espirrada. Perigo contra o gol do São Paulo, Miliose. E o Pedro conseguiu dominar essa bola quase na pequena área, mas não conseguiu virar para fazer a finalização. A zaga do São Paulo estava esperta no lance e quando afasta, deu sorte também de encontrar o Bruno Mendes, que não leva jeito para coisa, chutou muito longe do gol. São Paulo na frente no Morumbi, 2-1, Canhão. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos é o segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, Morumbi. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians, Felipe Melo. Terminou na Série B, Canhão, o ABC, lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, venceu a Ponte Preta por 2-0. Rafael levanta a bola para o ataque do São Paulo. Lucas sobe de cabeça, uma cassinha na Careca. Caleri vai disputar essa jogada pela ponta com o Bidu. Ganhou o Caleri, domina bem com categoria. Sai do Maicon, puxa na ponta, vai na bola, se empolgou, vai no fundo para cruzar para quem? Ele é centroavante. Tentou o giro, o Maicon bateu na bola, vai desviar para fora. Em lateral, ataque do São Paulo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Vem aí, Rafinha, numa velocidade para bater o Reinilson lateral. Tá ganhando do jogo, Dezão, tá vindo aqui na Sussa, na boa, completamente tranquilo. Já remessa para Rames Rodrigues e monta para Rafinha. Toca do ladinho essa bola, vira jogada para a meia direita ainda. Alisson se projeta pela meia, vai recuar Alisson. Toca a bola para Diego Costa, que vira para Beraldo, aberto meia esquerda. Tomou pressão por dentro, tentou passe à frente, já vira a jogada. Lança pela ponta para Caio Paulista, Biro vai na bola, comete a falta. Usou o braço, cometeu sim a falta e o Caio fica no chão. Não era para tudo isso, mas ele aproveita e fica no chão. Em Paulo do Vale. Exatamente, acabou de entrar no jogo Biro para fazer a falta justamente no Caio Paulista, lateral esquerdo, que fica caído. Me parece sentir um pouquinho no momento que o Lucas cola ali no banco de reservas para tomar uma água, conversar com os assistentes. Vamos ver se daqui a pouco o Dorival mexe de novo na equipe do São Paulo. 27 minutos e meio do segundo tempo. Já se levanta Caio Paulista, sobreviveu. Já cobra a falta o time do São Paulo. Beraldo vira jogada para Pablo Maia. Lança para Rafinha. Tomou pressão na esquerda para cima dele. Wesley, ele volta para Rafael dentro da grande área. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe. Amortecedor HG, porque é Nakata. Jogando Rafael, sozinho na grande área, marcado Wesley, chega Pedro também, ele vira a bola para a direita na fogueira para Diego Costa, pressão do Pedro, Diego já domina, dá um bicudo, levanta para Rames, de cabeça para trás a bola para Rafinha, forte o passe, não evita que a bola fique em campo, Rafinha lá vai direto pela linha lateral, torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os portaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Diego Costa levanta a bola para a direita, Rafinha amacia no peito, defesa do São Paulo, dá na meia para Rames Rodrigues, acha por dentro Rodrigo Nestor, Caleri passa pelo meio, Nestor inverte, o Lucas pede o passe horrível, Caetano de cabeça pelo meio do caminho, tira aqui atrás de volta com Rony, domina e sai jogando o Corinthians, 2-1 São Paulo, Maicon vira a bola para a ponta esquerda para Bidu, Bidu mais da ponta esquerda, essa bola para Wesley, é rápido, ensaboado, Rafinha tenta, vem na marcação, protege o lance, vira, se levanta, Pablo Maia tem falta, é pro Corinthians, a galera chia, Bruno Miliose.
Depois da chegada em cima do Wesley, ficou caindo o jogador de São Paulo, pedindo a falta também, a bola ficou rolando, agora para o jogo de vez. O árbitro Flávio, o Corinthians cobra curtinho e tem a posse no campo de ataque. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Corinthians ataca 2-1 São Paulo, Renato Augusto pela meia direita, marca a cadérica, Renato carrega a bola, já recua, toca pela meia direita, serve o passe atrás, Renato acertou sem querer, Rames Rodrigues, a chegada fica para o São Paulo, domina Renato Augusto, aliás vira Maicon para um time do Corinthians, na esquerda, linha de fundo para Wesley, pedala, vem na travada por baixo, Rafinha insistiu, tocou para trás, Maicon domina a bola, vira, recuou a bola, virando no meio para Rony, na grande área, levanta na direita, Bruno Mendes, dominou no peito, levantou, cruzou pro gol para Pedro de cabeça, tira Diego Costa, rebate para fora da grande área, a bola vai chegar, Caio Paulista, com o peito domina, Bruno Mendes põe o pé e manda para fora pela linha lateral. Nestor chegou na travada, tirou por baixo da defesa. Ela vai, o Nestor caiu sentido Cãibras, Paulo do Vale. Vem aí a dupla uruguaia no São Paulo, Neves e Michel Araújo. 29 minutos e meio, segundo tempo. CM Capital, na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Vem o toque dos 30 do segundo tempo com o Michel Lopes na mesa de som, com o cirurgião Beto Rebeck na central técnica. Já 30 minutos, agora o toque. Já as mexidas no São Paulo. Acho que o já é agora pelo jeito, não é agora. Depois já é mesmo. Caio Paulista recua, toca a bola, Beraldo bica pela ponta. Rodrigo Nestor vira, se a bola não sai, tira na puxetinha, Bruno Mendes, a bola fica pro São Paulo, para Caio Paulista, travada na marcação, Renato Augusto vira para Maicon, para Renato, de bico Olivia, Diego Costa. Só que o rebote do Corinthians no meio campo aqui, 30 minutos e meio, para Bidu a sobra, vira para Wesley, na linha de fundo, Lucas em cima dele, vira Wesley, toca no meio, dá para Maicon, recua, joga de volta para Caetano, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Placar da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbi. São Paulo 2, 1 Corinthians, Felipe Melo. Mais cedo, Canhão, o Grêmio empatou com Fortaleza fora de casa por 1-1 e o Flamengo venceu o Bahia por 1-0 jogando no Maracanã. As mexidas do São Paulo agora, Paulo do Vale. Sai 11, Rodrigo Nestor, entra 15, Michel Araújo. Saindo Nestor com a 11, aplaudido pelo torcedor. Fez um voleio parecido com aquele de domingo pro gol do Caleri. E saindo também Alisson, 25, entrando Gabriel Neves com a 20. As mexidas do São Paulo, Mauro Betting comenta. Boas, até porque o São Paulo teve toda a festa, você ainda fica naquela ressaca, venceu o Coritiba, embora com o time alternativo, saindo dois bons jogadores, importantes jogadores da equipe do São Paulo. Entra o Michel, que pode fazer o lado, pode fazer outras funções, o Gabi Neves fecha um pouquinho mais, momento que o Corinthians dá uma equilibrada no Majestoso. 32 é o segundo tempo, já vem apito final com João Paulo Capelanes, vai sair de campo aqui, caminhando lentamente o Alisson, aplaudido pela galera. Aliás, que descoberta do Dorival, né, Mauro? Total mérito dele. Era atacante, depois veio pro lado. É o segundo volante hoje, e muito bom, muito interessante a dupla que ele faz com o Pablo Maia, jogando de uma maneira muito eficiente, total mérito, claro, dele, mas sobretudo do Dorival Júnior, que insistiu, viu e insistiu na tese. Gabi Neves no meio, essa bola vai tentar atacar. Opa! Chegada do Biro é forte, mantendo o critério, é cartão. E não manteve o critério não, hein, Paulo do Vale? Exatamente, né? Ele acaba chegando, acabou de entrar no jogo o Michel Araújo. E a segunda do Biro, hein? A segunda poderia até, por outro critério talvez, né? De acúmulo de faltas. O que não acontece, deixou passar o Flávio Rodrigues de Souza. 32 minutos e meio, segundo tempo, São Paulo vence o clássico, 2-1 em cima do Corinthians. Beraldo ajeita aqui atrás a casa do São Paulo. Dá para Caio Paulista, passa pela ponta Rames Rodrigues. Toca, Caio de volta para trás essa bola. Vira para Beraldo, recua e volta na entrada da grande área. O passe, Diego Costa para Rafinha. Se desmarca Gabriel Neves. Rafinha volta, Rafael domina o goleiro com o pé dentro da grande área. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 33, segundo tempo, Corinthians ataca a bola para Rony pela meia direita, belo drible, sai da marcação do Pablo Maia, vira-se, abre para a direita essa bola para Biro, tá impedido, bandeira marcou. Para o jogo, Evandro de Melo Lima marcando impedimento do Biro, atacante do Corinthians. CM Capital, você e os seus investimentos na CM Capital contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. 33 e meio, segundo tempo, São Paulo vence o clássico 2-1.
Impedimento marcado, Rafael sai do gol para cobrar, sem nenhuma pressa aqui fora da sua grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Diego Costa, Rafinha, chuta, a bola vai desviada, toca na marcação, vai direto para a linha lateral. Em arremesso, é para o São Paulo bater. 34, segundo tempo. Mauro Betti, opinião na Rádio Bandeirantes. São Paulo segue vencendo os gols do primeiro tempo. 2-1, São Paulo, Mauro Betti. O São Paulo dá uma recuada com as mexidas, porque o Corinthians também deu uma melhoradinha na mexida e por aquilo que é natural. Tá perdendo de virada aqui no Morumbi, sai um pouco mais para o jogo e claramente a proposta do Dorival é buscar o contragolpe. A estratégia é tentar trair um pouquinho o Corinthians para tentar fazer algo que o São Paulo ia fazer agora. Bidu domina a bola, mas ela vai para fora pela linha, pelo próprio Bidu, já pega a bola e arremessa para Caetano. Caetano marcado, volta para Cássio. Caleri para cima de Cássio. Cássio domina dentro da grande área. Abre a jogada para Gil. Vem Rames Rodrigues, dá aquela pressionada. De longe, Gil já abre a bola para Bruno Mendes. Tomou pressão na ponta do Michel Araújo. Já recua. Opa, gira, tropeça, ganha Pedro, vem buscar a bola. Belo passe no meio, bela jogada do garoto. Vira para Michael, dispara na direita, Bidu levantando o braço. Na canhota, Bidu fecha desse lado aberto. Wesley com ele. É para Wesley. Na linha de fundo domina. Corta o pé direito e lança a bola para Bidu. Na linha de fundo, Bidu para cruzar para a grande área. Levantou pro gol para Bidu. Passa da bola, não cabeceia. E será que o cabelo atrapalhou? Bola ficou na esquerda para Michel Araújo. Com quase 35. Ele carrega a bola sem muita velocidade. Deixa do ladinho para Rames Rodrigues. Ele inverte a jogada de volta para Rafinha do outro lado. O Biro fechou os olhos para a cabeça, é porque ele furou. E o Bruno Mendes, que é bom pela cabeça ou com a cabeça, furou também. Passou do lado dele, Meliose. Foi mal demais agora o Biro, exatamente isso, Canhão. Ele fecha os olhos, abaixa a cabeça, esperando que tocasse, não tocou. E não só isso, ele também atrapalhou o Bruno Mendes, que chegava por trás e é melhor pelo alto. Foi mal demais agora o garoto, que ainda não acertou sequer um lance desde que entrou na segunda etapa. E agora temos caído dentro de campo o Caio Paulista. Caio Paulista caindo. Vai entrar o Wellington. Vem o Wellington, vai ter que trocar o Dorival, vai trocar um lateral por outro. E o Juan também vem aí daqui a pouco. Já dois jogadores do São Paulo, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 35,5 é o segundo tempo. Campeonato Brasileiro, Morumbi, na 25ª rodada. São Paulo 2, 1 pro Corinthians, Felipe Melo. Com 1 a menos, o Fluminense vai perdendo para o Cuiabá fora de casa na Arena Pantanal por 2-0. Acho que ele vai tirar o Caleri, hein, Mauro Betti? Acho, colocando o Juan. Até porque o Caleri tá pendurado, né? Tá também, Pô, também né? não vai jogar se o próximo, pendurou, né? Mas você pode levar o vermelho, né? É verdade. Ficar as duas. Enfim, e o Juan também é um cara interessante para cortar por dentro, pode vir da esquerda, enfim, pode dar alternativas táticas interessantes à equipe São Paulina nesse momento de contragolpe. Devolvida essa bola aqui atrás para o time do São Paulo jogar. E vem a mexida no São Paulo agora. E sai Lucas, camisa 7, Lucas, para a entrada do Juan, 31. E agora vai subir a placa também, confirmando, sai Caio Paulista na maca móvel, 38 para a entrada do Wellington, meia dúzia. Quebramos a cara, projetamos Caleri, não é Caleri. Ou seja, só passa quando já tiver dado a alteração. Melhor, né? De nada. 37 minutos do segundo tempo. Fiz 48 vezes, você não falou nada. Uma, você vai me esculhambar. A função básica do comentarista é encher o saco do narrador e, claro, também do público. Jamais. Bola bate na canela do Biro para fora pela linha lateral. O Bandeira demorou um pouquinho, o Flávio não viu o árbitro do jogo. Lateral defesa São Paulo, Wellington para fazer a cobrança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Arremessa o Wellington para Caleri, vem buscar a bola, Biro bate a bola desviada em Caleri, é lateral. É pro Corinthians a cobrança. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol Bandeirantes, na maior rede de rádios do Brasil, amanhã às 4, Santos e Vasco. Estaremos na Vila, 6h30, Bragantino Palmeiras com Ulisses Costa. Arremessa Bruno Mendes de cabeça, o Wellington tira para o São Paulo. Vai no peito, Renato Augusto domina a bola. Já recua, serve a Maicon atrás, ele abre a bola. Toca na ponta esquerda esse passe para Bidu, Bidu enfia meia esquerda. Já puxa a frente com o Pedro. Vai na bola para Bruno, os dois tropeçaram, caíram, se levantaram. Pedro pegou a sobra e errou, Flávio agora. Era a vantagem que ele podia aplicar e deveria, hein, Bruno Meliose? Porque o Pedro levantou rapidamente e queria dar sequência à jogada. O Renato Augusto já pedia essa bola, mas para o jogo Flávio, o Corinthians com a posse na altura do meio de campo, Canhão. 38, agora o Corinthians bate a falta com pressa, bola para o Wesley, que vira para Pedro. Sem bola, teve um arranca-rabo ali do Wesley. Vai na ponta, Pedro, opa, porrada nele. Pablo Maga bateu, ele vai marcar a falta na entrada da grande área, bico da esquerda aqui na ponta. É falta pro Corinthians. Rafinha tá caindo, tomou um tapão naquela trombada com o Wesley.
É isso, Bruno? Segue reclamando, porque o Wesley na ultrapassagem parece ter deixado o braço em cima dele e ele segue caindo por lado lateral do campo. Na sequência, falta foi marcada em cima do Pedro. O Corinthians todo na área, tem chance no empate aos 38 da segunda etapa, Canhão. É falta marcada, bico da grande área, lado esquerdo pro Corinthians. Pra grande área voltam Gil e Caetano, ótimos por cima. Todo mundo praticamente na risca da grande área. Rafael apenas coloca 2 jogadores no muro. É falta marcada, Rafinha tá de volta, reclamou, não foi nada não. Segue o jogo. É falta marcada pro time do Corinthians. Lado esquerdo, perigosíssima contra o gol do São Paulo. Torcedor do Tricolor tá vaiando essa chance do 2-2. Atenção, Bidu na bola, pra Biro de cabeça, botou pra fora baixinho, mas tem desvio. A bola bateu na cabeleira dele, bateu alguém do São Paulo, escanteio Corinthians. É na direita, Bruno Miriozzi. Foi no Diego Costa que manda essa bola pra fora, chance do escanteio. E quem vem por aqui é Pedro, camisa 27, pra fazer a cobrança. 2-1, São Paulo vence o jogo no Morumbi, escanteio Corinthians, vai todo pra cima. 39 minutos e meio, tem muito jogo ainda aqui no estádio do Morumbi nesse clássico. Pedro cobra o escanteio de pé direito na grande área. Wesley lá dentro também. Chega Renato Augusto, Gil já tá aqui com Caetano lá dentro também. Pedro bate o escanteio, quase 42-1 São Paulo. Pedro na bola, levantou Rafael no alto dele, subiu, grudou. Sozinho, caiu com a bola. Tá no chão, faz uma graça. E vai jogar o goleiro do São Paulo, tem o toque Bandeirantes marcando, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque na central técnica. Morumbi! A bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Morumbi. São Paulo 2, Corinthians 1, Felipe Melo. Amanhã às 4 da tarde tem Santos e Vasco na Vila. E às 6h30 Bragantino e Palmeiras em Bragança Paulista. Renato Augusto tenta essa bola, vai para fora pela linha lateral. Meu querido Mauro Betti, de quem eu sou. Fala, meu querido Rogério Assis. Há muito tempo. Eu também, 42 anos mais ou menos. Mais ou menos, vamos pegar nossa 45, isso. Mauro, o Renato Augusto entrou para ajudar o time na criatividade. Sim. Mas até agora não deu. Aí tem a questão física, tem o momento do São Paulo também. E é um cara, mas num lance só pode fazer a diferença. Aliás, como foi assim no primeiro jogo da semifinal da Neoquímica Arena contra o São Paulo, que vem ao ataque agora. O Wellington domina para o São Paulo, ataca lado esquerdo, volta. Essa bola serve do ladinho com Gabriel Neves que volta. A bola para o Wellington de novo. Encosta Michel Araújo, Wellington não passa, devolve a bola. Dá a Gabi Neves de novo aqui na meia direita. 41, segundo tempo, 2-1 para o São Paulo. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Inverte Pablo Maia para a direita, essa bola macia no peito, põe no chão, parte à frente, tenta na grande área, bola para Rames Rodrigues, a defesa tira, a bola sai no rebote, fica a abertura feita aqui, na direita para o Wesley, tenta a finta, Rafinha, a travela vai para fora direto, linha lateral, engarrebeça para o time do Corinthians agora. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Maicon na bola, tomou porrada, o Maicon, opa! O Juan chegou, botou o pé por baixo aí, tá no chão, o zagueiro do São Paulo. É pra cartão essa entrada, PDV? Olha, poderia, né? Mas acho que a arbitragem acabou de entrar no jogo e tal. Flávio Rodrigues está tranquilão, não mostra o cartão e tá tudo bem com o Maicon. Mudou o critério, também o cara não morreu, né, PDV? É, exato. Não arrancou a perna, vambora. 42 minutos do segundo tempo no Morumbi, que tá vibrando muito. Torcedor do São Paulo fazendo a festa. Há uma semana campeão da Copa do Brasil, ganhou do Curitiba no Campeonato Brasileiro aqui no meio de semana. Tá vencendo o clássico. Bruno Mendes comete a falta aqui na ponta esquerda. É bola pro time do São Paulo jogar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quando acabar o clássico, vem João Paulo Capelanes. O apito final na Bandeirantes. Wellington cobra a falta sem pressa, de volta para Rafael, contra o goleiro, domina dentro da grande área. Renato Augusto vem chegando só de longe, abre na direita, Diego Costa, domina Rafael, pezinho esquerdo na bola, vira com Pablo Maia, que toca a bola para a ponta esquerda para o zagueiro Beraldo, marcado, enfia na meia direita de primeira, Rames tenta, ela bate no pé do Biro, Biro recua, dá para Gil, fecha Bruno Mendes, já gira, domina, recuado, Gil, celulares agora acesos, as lanternas acesas, espetáculo maravilhoso das arquibancadas, Cássio na grande área, a bola, pressão do Gabi Neves, Cássio tocou pela linha lateral.
Ele ia bater na ponta esquerda, a bola pro Caetano, não bateu. Sai jogando errado. Rames Rodrigues vai na jogada de Michel Araújo. Na esquerda, Michel. Tomou o carrinho, ganhou do Bruno Mendes. Prendeu a jogada, prende, domina. Recua a bola, entrega para Rames de novo. Rames para Michel, que volta para Rames, que gira de pé direito, recua. Já o público espetacular no Morumbi vai contar o Paulo do Vale. Vira Pablo Maia para a meia direita, essa bola para Rafinha. De primeira, abertura feita na ponta direita. Fecha, domina, a bola partiu. Juan. Já limpou o Bidu. No fundo, Juan. Entortou de novo. Vai tentar limpar. Tá na área. Pedalou para Calheiro de costas. Tá bem marcado. Prende, protege, gira, volta a jogada. Dá para Rafinha de volta pela meia direita, quase 43,5. Toca Rafinha para Calheiro, para Juan. Na linha de fundo para cruzar. Levantou pro gol, Gil de cabeça, tira a bola, voltou na coxa. Ajeitou pro gol, Pablo Maia. Fora! A esquerda do Cássio, que tirou com os olhos. A bola veio ali. Só olhou o Paulo do Vale. Para 56.735 pagantes. Público de decisão para esse clássico. 56.735 pagantes, uma renda de R$4.165.846. Renato Augusto para vir pro Corinthians e no passe meia direita para trás, Rony, volta a bola para Renato Augusto, ia bater à frente, marca Pablo Maia, ele prefere o passe atrás, recua, começando atrás, com Bruno Mendes que domina e partiu à frente. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. São Paulo ataca, Bidu na esquerda, linha de fundo para cruzar para a grande área, a bola, limpa Rafinha no pé direito, já recua, dá para o Wesley, limpou para o pé direito, dá até para o chute, ajeitou, outra fita, levou o tranco, caiu, nada de falta. Kevin Neves na sobrevida para Rames Rodrigues, ele escapa da falta, belo passe na esquerda para Michel Araújo, defesa aberta, Caleri tá na área, caminhou Michel Araújo, tá na área, rolou para trás, chegou batendo no gol, fora! O Wellington da entrada da grande área. Era a bola certa no pé errado. Era pra botar pro Caleri e empurrar pro gol, Paulo do Vale. E seria um espetáculo de gol por conta dessa saída de bola do Rames Rodrigues lá atrás, hein? Olha, o Rames em forma vai ajudar muito o São Paulo. No momento que a arbitragem sinaliza mais 5 minutos, vamos a 50. Mauro Betting, o São Paulo é fatal nesse contra-ataque. Perde o terceiro gol, Mauro. Perde o terceiro gol, pelas minhas contas aqui, meus critérios. Nona chance de gol do São Paulo, 2 contra o Corinthians. Não precisa dizer mais quem está merecendo a vitória e pode até ampliar o resultado no contra-gol. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 45, Renato Augusto pagou geral agora pro Biro. Tá olhando pro Biro aqui, ó. Pagando geral, Renato Augusto. Corinthians perde o jogo, tem decisão. Na terça em Fortaleza com Fortaleza. Brigando por vaga na final da Sul-Americana. Trava a defesa do São Paulo. Bota para fora essa bola, Pablo Maia. 46, vamos a 50. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Caetano de cabeça inteligente. O menino Cadeira chegava fungando no cangote dele. Ele já vira a bola para Rony, que abre a jogada para Gil. Tem liberdade o zagueiro do Corinthians. Passe, vai com ela para o ataque. 46-30, bota no fundo para Bruno Mendes. Tenta o passe no meio, Gabriel Neves. Põe o pezão e tira a bola mandando direto para a linha lateral. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque é Nakata. É tudo mais um pela frente. Tenta o Corinthians, últimos minutos de jogo, 46,5, Gil na meia direita para Maicon, passa Bidu aberto, inversão feita, belo passe, linha de fundo, Juan chega na cobertura, Bidu domina, puxa a marcação, Juan do lado dele, protege bem a bola, tenta Bidu, cruzamento, Pedro atrás, domina a jogada, Juan por baixo, botou para fora, lateral ataque do Corinthians para Bidu fazer cobrança, para Maicon, bico da grande área, ajeita na barriga, Pablo Maia vai na bola, Maicon caiu, nada de falta, se levanta Maicon ganhando, agora a falta é pro time do São Paulo. Quando cai, bate com o braço na bola, Maicon, arbitragem marca com Flávio Rodrigues de Souza. Torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Teve cartão pro Maicon aí nessa reclamação ou só a chiadeira, Bruno Migliozzi? Só a chiadeira, mas reclamou demais porque queria a falta. Próxima da área, acabou não conseguindo. Falta marcada pro São Paulo, que vence no Morumbi. 47 minutos e meio. Marquinhos Conceição, sobe o som, meu filho. Vamos ouvir o torcedor do São Paulo aqui no Morumbi. Na
Nas arquibancadas do Morumbi, o torcedor do São Paulo dá o seu espetáculo. Caleri sobe de cabeça, a bola passa pela ponta, fica na abertura feita para Michel Araújo. Caetano ganha, dá pro Cássio na pequena área. Cássio já levanta a bola para a direita, bota Bruno Mendes. 48-2 para acabar o jogo. 2-1, São Paulo vence, gols marcados do primeiro tempo. Caleri fez o Miro, marcou, abrindo o placar do jogo no comecinho pro Corinthians. Pedro na minha direita, sai do Pablo Maia, enfia na minha Bruno Mendes, que volta a bola para Pedro. Corinthians vai, últimas forças para tentar um empate. Abertura feita para Bidu, lado esquerdo com o Wesley fechando. Linha de fundo para Bidu, carregou, levantando o gol para Bidu de cabeça. Beraldo se antecipa e tira. Bola sai da grande, fica para Rony, que não chega primeiro. Rony se antecipa, ganha a bola aqui atrás com o Corinthians. Rony para Caetano, Caetano volta a bola para Rony, abre o passe para Gil na meia direita. 1,5 para acabar o jogo. Gil domina pela meia direita, carrega o zagueiro do Corinthians. Olha para a área para cruzar, levantou na ponta, passe forte, mas de cabeça, sobe na marcação a defesa. Rebate na ponta, a defesa do São Paulo. Abertura feita para Juan, passa à frente sem ninguém para passar, a bola ele vai carregar, prendendo a jogada, próximos de 49. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 35 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Na bola, ataque de Rames Rodrigues na jogada, a arbitragem marca a falta. Jogo parado, é falta marcada, o Corinthians cobra. 49, a briga intensa pela posse de bola. Maicon para fazer a batida de falta. 49, segundo tempo, cartão pro Gabi Neves. Mas que jumentice fica ali, hein, Bruno Miliose? Ele pediu por esse cartão, né? Tentou atrapalhar demais o Maicon, tirar a bola da mão dele, entrar na frente da cobrança da falta. Pediu, conseguiu o amarelo para ele. Todo mundo do Corinthians na grande área. Maicon na falta, levantou na direção do Gil, cadeira e cabecinha para trás, ela vai sem escanteio. A 30 segundos do fim, ganha escanteio o time do Corinthians. 2 na mesma bola, o Wellington sobe na frente do Caleri. Escanteio o Corinthians na direita, Bruno Miliose. E quem vem para a cobrança é Matheus Bidu, para tentar estragar a festa do São Paulo no Morumbi, o Corinthians no ataque. Certamente o último lance do clássico. Atenção, torcedor do Corinthians. Escanteio pro Coringão. Sob vaias, 56 mil pessoas vaiando, secando, gorando. Bidu, escanteio Corinthians, autorizado, levantou Rafael na bola, dá um soco, tira, bola sai da grande área, não teve falta não, cai na esquerda Wesley, não há tempo, acabou o clássico, e deu São Paulo 2, Caleri, Corinthians 1, Romero, João Paulo Capelani. Rogério Assis para explosão do Morumbi. Ouço Cícero Pompeu de Toledo. Nada de carimbar a faixa de campeão da Copa do Brasil. O São Paulo de virada vence o Corinthians. O tricolor dá de vez um bico na zona de rebaixamento e o Timão foca na semana que vem na disputa da Copa Sul-Americana. Mais de 50 mil enlouquecidos pelo tricolor, felizes da vida com o momento. O São Paulo vira com 2 gols do Caleri. Alô, reportagem Bandeirantes, palco do jogo, gramado do Morumbi. Bruno Miliose, fala Paulo Vale. Até o Bruno pode trazer detalhes, mas acho que o Corinthians reclama bastante, né, Bruno? É isso, Renato Augusto, assim que ocorreu o apito final, grudou no Flávio, tá reclamando demais porque queria a sequência da jogada, porque o Wesley dominava a bola pelo lado esquerdo, esperava mais um cruzamento, ficou furioso. Aí o Carlos Miguel e o Gil colaram ali como seguranças dele, né? Começaram a ficar cercando o árbitro, o Renato segue reclamando demais. Fato é que do outro lado tem festa, né, PDV? Muita festa. 56.735 pagantes. Que semana do São Paulo, hein? Título da Copa do Brasil. Na ressaca venceu o Coxa, que aliviou a vida no Brasileirão por conta do risco do rebaixamento. E hoje vence mais um clássico contra o Corinthians, 2-1 de virada, com 2 gols de Caleri. Agora o Dorival sai conversando com o Sidney Lobo por aqui, assistente do Mano Menezes, abraço o Juliano também, enquanto os jogadores ali próximo ao Círculo Central fazem muita festa. É a vitória tricolor, 6 pontos em 2 rodadas na sequência do título da Copa do Brasil. E daqui a pouco o Dorival Júnior fala, depois dessa vitória, e também os jogadores na zona mista
É o tricolor feliz da vida fazendo a festa, Capela. Boa do Vale, daqui a pouquinho vocês voltam direto dos corredores, dos meandros do estádio do Morumbi, pra gente falar mais da vitória do tricolor. Quinto sinal batendo 8h30 da noite. Vem aí o apito final com a análise do Mauro Betting. 1h30 de pós-jogo, para que a gente possa ouvir as duas entrevistas coletivas, todo o trabalho de zona mista e, claro, a opinião de Mauro Betting na vitória de virada. São Paulo 2, Corinthians 1. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Toca no meio, sozinho, Alisson de primeira, vira a jogada do Nestor, perdeu, rebote para Romero, ajeitou, um canhão no canto, gol! Entrada da grande área pela meia direita. O São Paulo tinha a bola. Entrega pro Corinthians. Romero domina de frente. Um canhão de pé esquerdo no canto esquerdo. 2 minutos e meio de jogo no Morumbi. O Corinthians faz 1-0. Romero dá entrada na grande área. Ela vai no chão, indefensável para Rafael. Rafael não tem jeito, tá feito. Romero, 1 pro Corinthians. São Paulo 0, Bruno Migliozzi. 39 minutos e meio, primeiro tempo. Lucas cobra o escanteio pro São Paulo. Lado esquerdo, pé direito da grande área. Diego Costa, Beraldo, Caleri, Pablo Maia, Alisson, Lucas, autorizado. Levantou pro gol, Beraldo tenta a bola, voltou para Nestor. De voleio do gol, bateu no Caleri, gol! Ela bate em Caleri na frente do Cássio e entra! Empata o São Paulo! E aí muda-se a frase, é chuta no Caleri que é gol! Não é toca no Caleri que é gol! É chuta no Caleri que é gol! Caleri sai da defesa livre e bota pra dentro! Artilheiro! Caleri empata o jogo no Morumbi! Caleri! O cara é tão bom, mas tão bom que até sem querer ele faz. O São Paulo não empata. Cássio não tem jeito, tá feito. 1-1. Paulo do Vale. Na velocidade o São Paulo aperta. Caio Paulista vai na liga de fundo, Bastão cruza. Dá na meia esquerda a bola para Lucas de novo, insistiu. Limpou o primeiro, o segundo. Carrega, vai fazendo fila. Lança para Rafinha. Rato dispara pela meia direita. Passa em costa do Lucas de volta. Rafinha domina a bola por dentro, enfia para Caleri de primeira. Dá na grande área, bola pro Alisson. Na direita, domina. Bateu na trás. Tem Caleri livre, escola, gol! Jogada rápida, inteligente, bonita de todo o ataque do São Paulo. Caleri vem na frente do Cássio. De pé direito, manda pra dentro. 47 primeiro tempo no Morumbi. O São Paulo vira com Caleri. Toca no Caleri que é gol. Sai mais um gol dele. São Paulo vira. São Paulo 2, Corinthians 1. Cássio não tem jeito, tá feito.
8h34, um abraço especial para você, sintonizado a partir de agora no microfone de esportes da Bandeirantes. Estamos chegando, este é o Apito Final. O Apito Final, o melhor e mais extenso pós-jogo do rádio do Brasil. Vamos falar muito da vitória de virada do São Paulo. O tricolor venceu o Timão por 2-1. Romero, logo no comecinho do primeiro tempo, fez um gol esquisito de perna esquerda, bonito gol de fato, mas o São Paulo, com 2 gols de Jonathan Calleri, deu números finais. São Paulo 2, Corinthians 1. Tivemos vários outros jogos e algumas partidas que ainda vão acontecer neste fim de semana. Principalmente amanhã, Santos entra em campo, Palmeiras a mesma coisa, daqui a pouquinho tem Inter e Atlético Mineiro, segunda-feira tem o Botafogo líder em campo, tem muita coisa para que a gente possa falar do Campeonato Brasileiro. Você participa através do AM 840, FM 90.9, radiobandeirantes.com.br, do aplicativo Bandplay, e estamos além do radiobandeirantes.com.br, nós estamos sintonizados no YouTube. Então você que tem smartphone, tablet, iPad, não importa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você manda pra cá a sua participação, a gente registra e faz o programa ao seu lado. Daqui a pouquinho eu volto pro Morumbi, afinal de contas, os repórteres bandeirantes Bruno Milhozzi e Paulo do Vale vão trazer as 2 entrevistas coletivas, pelos lados do São Paulo, do Corinthians e também o trabalho de zona mista. Antes do Felipe Melo no plantão esportivo da Bandeirantes, eu já quero acionar Mauro Betting na cabine principal da Bandeirantes no Morumbi, no centro do campo de jogo, para fazer uma análise. O porquê que o Corinthians não conseguiu segurar a vantagem, por que tomou um empate e por que o São Paulo virou e bem. São Paulo com uma moral tremenda e o Corinthians oscilando muito na temporada 2023, hein, Mauro Betting? Ô, Capelanes, porque deu a lógica, né? Não só porque eu chutei o palpite 2-1 e ainda disse que o segundo gol seria do Calleri, eu podia ter arriscado um pouquinho mais, até porque se eu arriscasse mesmo, ia dar uma graninha boa, já nem ficava para nossa prorrogação, porque dá tudo certo. Que eram 2 gols do Calleri, como de fato e bem narrou, como sempre, o Rogério Assis, bateu no Calleri e foi gol. E logo depois, no finalzinho da primeira etapa, a jogada muito bem construída, a melhor jogada do jogo, teve uma arrancada lindíssima também do Lucas Moura na segunda etapa aqui no lotado Morumbi, mas ficando ainda no segundo gol, a bola sobrou pro Calleri, fez 2-1 e fez-se a lógica, porque pelos meus critérios, 9 foram as chances do São Paulo, apenas 2 as do Corinthians, e normal, pela fase estável, não é nem o treinador que acabou de assumir o auxiliar, porque o Mano Menezes ainda pelo Internacional estava suspenso, não conseguiu assumir plenamente o Corinthians mexeu, mas obviamente não mexeu tanto, né? O último jogo foi terça-feira, pela Sul-Americana na ida, na Neoquímica Arena. Caiu o Luxemburgo, chegou em cima da hora o Mano Menezes. Não teve tempo hábil, evidentemente, para mudar muita coisa e não tem muita coisa para mexer. Botou a equipe alternativa, porque de fato tem viagem, tem um jogo duríssimo. Tem a volta no momento mais importante do Corinthians, ainda sonhando, quase que delirando com a Libertadores no ano que vem, porque, claro, pelo brasileiro você precisa olhar mais para baixo do que para frente, como de fato muda a história do São Paulo. Ainda há um risco real, matemático, de tomar cuidado com a parte de baixo da tabela, mas a possibilidade, até pela história e pela glória tricolor, é pensar além. Talvez não, nem G4, né? Nem em fase de grupos, pela bola ou pelo Campeonato Brasileiro, porque já está lá pela grande conquista do domingo passado, aqui mesmo no igualmente lotado Morumbi, contra o Flamengo. O Campeonato do São Paulo agora é um campeonato de manutenção e de prosperidade, tentando pensar já e se projetar e se planejar para 24, embora tenha todo o movimento político, como também tem no Corinthians. Mas o São Paulo está muito bem, obrigado. O Corinthians está muito mal e brigado, dentro e fora de campo. Hoje fez o que dava, São Paulo foi bem melhor e mereceu a vitória, não foi nada ilógico, embora o belo gol do Romero, com menos de 3 minutos no Morumbi, mudou um pouquinho a característica do jogo. São Paulo demorou a engrenar, só conseguiria virar no final da primeira etapa, e não importa se no final da primeira etapa, no recomeço do jogo, o que importa é o final do jogo, e o final do jogo nesse belo e gigantesco placar aqui do Morumbi, tá dando 2-1 São Paulo, e era o que se esperava mesmo, não só no meu palpite, no meu chute inicial aqui na Rádio Bandeirantes, porque a lógica se mandava e foi o que se viu aqui no Morumbi. E o que esperar a partir de agora, hein, Mauro? Porque o São Paulo tá tranquilo, tá na manteiga, né? Não tem mais muito o que fazer na temporada. Por que estar tranquilo e estar na manteiga sem maiores outras conotações? Tá tranquilo, tá favorável. Sabe aquela música, Mauro? Você conhece? Tá tranquilo, eu sei, eu lembro muito. Até um amigo nosso, narrador, assim. Tá tranquilo. Era, como é que era? MC o quê? Tá tranquilo, tá favorável. MC Bin Laden. Grande. Tanto nome pro cara escolher, né? Eu me identificava, assim, digamos, abdominalmente com ele, né? E a dança. Você tá olhando, Rogério, a minha barriga seria do tamanho do seu pescoço, assim, enfim.
Se eu pescoço a cabeça do Milton Neves, teria a ver com a minha barriga também, enfim. Tudo bem, o Capriotti também é realmente... Paulo Henrique Ganso, mas enfim, para dizer o seguinte, aquela dança, né? O mundo que teve Fred Astaire, Gene Kelly, John Travolta, porque não tivemos MC Bin Laden, que é um gênio com a música e sobretudo com a dança, porque a dança ele dá uma batucada com o dedão, né? Olha lá. Tá tranquilo, tá favorável. A letra, inclusive, de Drummond, né? Tem o que de Drummond, de Vinícius, né? Melodia de Tom Jobim, Chico Buarque e tal, grande, genial Belchior, enfim. Tá tranquilo, tá favorável. Está favorável, você quer ser músico, quer fazer sucesso, está muito tranquilo, está muito favorável nos últimos anos. É verdade, só pegar uma estrofe forte, né? E o Pretzel fala. Pega, sei lá, pega duas palavras fortes, uma estrofe, Grande MC Serginho e Lacraia, vai Lacraia. Enfim, MC Pipoquinha também, esta pensadora. A Pipoquinha já é demais. Como seria o MC Pretzel, hein, Mauro? Nacos. Coerência. Conteúdo, né? Eu não falo, pensa num jogo de tênis, uma troca de bolas. Ponto. Grande, genial, maravilhoso Alexandre Pretzel. Mito monstro. Vai, Mauro. A MC... Estreando na Bandeirantes ele. MC Pretzel. Nacos. Pandorga. Como é que a mexerica me fugiu agora? Como é que é? Bergamota. Pandorga. Colorado. Coerência. Conteúdo, meu filho. Muricy aqui atrás. A esquerda, a sua direita. Não, duas em uma. Duas em uma. Em seguida, aqui assim. O Jürgen Klopp, aqui a sua direita. Não, a esquerda, aqui atrás. Atrás do muro. Aqui, a direita. Rádio Bandeirantes. E um clássico que exatamente nesta cabine estava com os geniais José Silveira ao meu lado, Beto Hora no ar, Milton Neves. O Beto Hora começa a imitar o Pretzel da maneira genial, nunca vi o Silveira rir tanto. Aí o Milton Neves vira: ô Pretzel, ô Gaúcho, o que você tem a dizer? Aí um certo silêncio, uma pausa dramática ao microfone da Rádio Bandeirantes, entra o Pretzel de algum canto deste mesmo Morumbi. Só os imbecis não são imitados. Difícil é imitar meu trabalho, né? Mas só pra dizer, o tamanho de Alexandre Pretzel não só 1,90 m, em sentido longitudinal, também concordo, nacos de parmesão da Unício. O São Paulo, a época, Provolone. Provolone com bergamota. Então, o São Paulo tinha media training, eu sei, e tinha no media training para os seus dirigentes, para treinador, para Muricy à época, muitas das perguntas eram baseadas em perguntas de Alexandre Pretzel. Claro. Pela dureza, pela firmeza, pela seriedade da pessoa de jornalista. Isso é fato, não é porque tá zoando aqui o Pretzel, mas é uma pessoa que eu amo de paixão. Inclusive na Copa de 2010, na cobertura da Rádio Bandeirantes, no nosso cantinho ali em Joanesburgo, né? Cálida Joanesburgo, temperaturas de menos 90 graus. Era eu, Pretzel e Sérgio Patrick. Companheiraço querido Alexandre Pretzel. Não mereceu tanto. É o torcedor do Zequinha, né? Desde que jogava no São José, na Manga, Valdir, Figueroa. Esse time do Inter era uma vergonha, né? Não era do Inter, era o torcedor do Zequinha, desde que Paulo Roberto Falcão jogou lá, Valdomiro. Meu amigo. A direita aqui, o professor Minelli aqui, a esquerda. Ai, gente, vamos com o craque Bandeirantes, vai. Alexandre Pretzel. O craque do jogo. Ô, Mauro, eu vou deixar você por último, tá? Aqui o seu peso. Isso. Ele é peso 2. O peso, o meu é mais... Por falar em peso, ô Bruno Milhosa, você quer peso grilo, gafanhoto? Qual é o craque Bandeirantes pra você, hein, Bruninho? Vitória de São Paulo. Hoje só tem uma resposta, né, Capela? Jonathan Caleri.
Jonathan Caleri, eu voto do Bruno Milhões, não tava tão difícil, né? O Paulo do Vale, pra você, Paulo do Vale. Olha, o Lucas jogou muito também, né? Mas é que o Caleri, 2 gols, fica difícil, né? O cara tem muita estrela, principalmente contra o Corinthians. 5º gol dele contra o Timão, né? 2 marcados hoje no caso. Então eu vou de Caleri também. O Mauro Betti, o Paulo do Vale, é setorista na Rádio Bandeirantes do São Paulo há algum tempo, desde que você entrou. Que ano, hein, do Vale? 2020. Outubro de 20, tem exatamente 3 anos. Outubro de 20. Há 3 anos, e durante esses longos 3 anos que o Paulo do Vale trabalha aqui na Rádio Bandeirantes, ele usou uma frase uma vez que gerou uma repercussão muito grande, Mauro Betti, em que Jonathan Caleri, assim como o Luiz Fabiano, é o artilheiro dos gols inúteis. Só que ele vem quebrando essa frase do Paulo do Vale, né, Mauro? Aliás, Caleri é maior que Luiz Fabiano, hein? Não fala bobagem, vai. Opa! No São Paulo? No São Paulo? Não força o debate. Maior? Não força. Aquela questão entre o maior e o melhor dá pra discutir, assim. Eu acho o Luiz Fabiano bem melhor que ele, mas pro São Paulo... É muito que o Luiz Fabiano deu um certo azar e só perde a artilharia no Morumbi pro maior artilheiro da história do São Paulo, que é o Sérgio Chulapa, né? Exatamente. Pra mim foi o último, não que não sejam grandes o Fred, o Gabriel Jesus, o Richarlison, mas das últimas Copas que o Brasil não ganhou, pra mim o melhor desempenho foi do Luiz Fabiano aqui na própria África do Sul. Jogou muito bem, é um ótimo atacante. Mas o que a gente tá falando mesmo? Só pra falar, sobre o gol inútil. É dessas, infelizmente, de algo que a imprensa exagera, extrapola e faz muito mal, que é como, por exemplo, né? E se falou seriamente isso. O Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, mas perdeu 17. Quer dizer, a gente potencializa o erro. Gente, é um só que ganha uma Copa do Mundo. Pô, quem mais ganhou é 5, inclusive o que mais disputou. Mas por ter disputado mais, tem que ganhar mais. Quer dizer, é uma linha de raciocínio absurda. E eu não consigo nem comentar a expressão que é usada, às vezes até seriamente, o artilheiro de gols inúteis. Fora o gol do Oscar no 7-1, foi o último. Esse foi inútil. Enfim. Esse foi inútil porque quando... E claro que não foi o PDV que falou. Olha, controvérsias. O PDV ele já deu umas no Caleri aí. Agora vim falar... Não, aí tudo bem, né? Mas agora vim falar que o Luiz Fabiano é maior, o Caleri é maior que o Luiz Fabiano. Olha essa aí. No São Paulo é. Será? Vai no debate. Então vamos O que o Luiz Fabiano ganhou no São Paulo? Só arrumou briga, só por ganhar. Oi? Imagina. Só arrumou confusão. Não, ele ganhou a Sul-Americana, irmão. Mas jogou muito. Não, mas assim... Ele ganhou a Sul-Americana. Ele não jogou o segundo jogo porque foi expulso. Foi expulso, mas jogou a Sul-Americana, fez gols importantes no campeonato. Como não ganhou nada? Sempre, participa. Não, assim, por exemplo, Roberto Rivelino, o maior jogador da história do Corinthians, um dos maiores jogadores da história do mundo, grande ídolo Diego Armando Maradona. No Corinthians ele ganhou o Rio-São Paulo de 66, dividido com Santos, Vasco e Botafogo, porque não houve tempo hábil para as finais do Rio-São Paulo de 66, por causa da preparação muito mal feita para a Copa da Inglaterra. E ganhou um torneio do Povo, que é um torneio com uma certa importância, lá um quadrangular em 71. E não ganhou nada. Se for pelo número, o Bruno Otávio, que era o Bruno Otávio, com todo respeito, desrespeitando um pouco, bastante, foi bicampeão brasileiro. Então você vê como contra fatos existem alguns argumentos, tá? Mas o que o PDV está levantando é muito interessante para nível de discussão. Agora, por exemplo, no auge o Caleri está perto do auge, ou poderá ainda estar, ou já esteve e tal, um momento maravilhoso do Caleri do São Paulo, e o do Luiz Fabiano, eu e não sou São Paulino, claro, é um pouco diferente, eu escolho fácil o Luiz Fabiano como jogador. Meu time. Eu também, sem dúvida. Mas tudo bem, respeito a decisão, opiniões contrárias, claro. Lógico, sempre. Mas aí também vale o debate, né? A galera que tá no chat do YouTube, deixa eu abrir aqui. Eu preciso dar um refresh, viu, Mauro? Preciso dar uma atualizada aqui na parada. F5. É o famoso F5, mas eu tô vendo pelo meu celular aqui. Então eu não tem F5 no Facebook. Não tem, mas peraí, ó, aqui compartilhar não, burro, peraí, cadê? Chat ao vivo, achei. Everson Roberto, bom fim de semana a todos, adoro vocês. O Nanico tá por aqui, Nanico 929 tá por aqui, obrigado. Adorei ver o Corinthians perder, pra mim é uma terapia. Valéria mandou pra gente aqui, ó. O pessoal fica secando também, a Pati Loss tá por aqui, Matos Filho, Nete Rocha, Sepp Caroline, Luiz Pazini, muita gente mandando mensagem. Fábio Pereira fala, Caleri muito mais ídolo. Tudo bem, não estamos falando de idolatria nesse momento, e sim de quem jogou mais no São Paulo. Quem você prefere? Cada um tem a sua preferência, tá tudo certo. Diego Castro, 2 faltas no mesmo lance do segundo gol do São Paulo. O Diego tá reclamando muito da arbitragem. Ô Mauro, faz o seguinte, o craque Bandeirantes pra você, quem foi? E fala um pouco da arbitragem, que o pessoal tá pistola da vida aqui. Eu tô dando uma analisada, o pessoal tá bem chateado, viu?
eu queria bater uma bola com você, querido Capelani. Eu, sinceramente, não vi essas faltas reclamadas. Já me mandaram aqui também, agradecendo muito a audiência aqui do Eduardo Almeida também aqui na nossa Rádio Bandeirantes. Eu confesso não ter visto essas faltas reclamadas no gol da virada do São Paulo, não. Você tá com o vídeo aí? Neste exato momento eu vou estar com um probleminha aqui de sinal de conseguir carregar vídeos e tal. Mas eu não vi, não. Vou tentar procurar outra imagem de gol aqui. Eu tô tentando ver também. Tô vendo só a galera mandando mensagem aqui no chat. Quer ver? Ó, o Rafinha na saída de campo falou que vai se aposentar no ano que vem, tá? Que já é uma decisão... Ah, não. Tô com o lance aqui. Peraí, deixa eu ver. Se tiver um link aí, manda aí pra nós também. Vou mandar, peraí. Ó, vou fazer o seguinte. Eu não tô conseguindo ver legal, não. Eu vou fazer o seguinte, tá? Você que tá ouvindo a rádio, é claro que você não vai ter imagem. Mas se você quiser... Imagem, né? Imagem, né? Se você puder ir agora pro YouTube, eu vou passar aqui pro Igor Nascimento, que é o cara do switcher do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí a gente vai analisar essas duas imagens, tá? Essas duas cenas, takes, que seja. Deixa eu só ver primeiro o que eu não vi. Gil tá com a bola, toca no meio. Há um empurrão, segundo o pessoal aqui. Há um contato do Felipe Augusto com o Beraldo. Pra mim não foi nada nesse lance, beleza? Ah, porra, tão brincando, velho. Pedir falta do Felipe Augusto é brincadeira. O primeiro lance dá pra marcar. O primeiro lance é marcável, mas não é... misericórdia, dá falta do Felipe Augusto é brincadeira. Tá, peraí. Deixa eu te mandar. Ver, acho que agora consegui, vamos ver. Tô te mandando aí no WhatsApp. Não, consegui aqui. As imagens do GE, vamos ver aqui. O primeiro lance é marcável. Ó, Felipão, mandei pra você. Correndo o vídeo aqui. Muito obrigado. Grande material do querido Rodrigo Vessone. Grande Vessa. Mas claro, o Vessa tá enlouquecido. Aí foi falta, o Vessone é baita jornalista. Não, eu sei, tô enchendo o saco. Mas não, encheu o saco também é legal. Primeiro, né? Ô, Capela. Oi, fala, Bruninho. Inclusive, esse lance no Felipe Augusto foi uma das reclamações do Renato Augusto ali na saída de campo, que ele ficou falando muito tempo com a arbitragem, tava reclamando desse lance aí. Quando perguntaram, Renato, por que a indignação? Ele falou, primeiro que foi falta no lance. E aí depois saiu reclamando. O mais genial é que eu tava vendo aqui... é legal que eu tava vendo aqui o vídeo, agora que eu vi que é um outro São Paulo, 2 Corinthians, 1 Tô vendo aqui, Leônidas da Silva. Tá estranho. Deixa eu ver então pra você mais. Veja só as aspas, ouça no caso as aspas do Renato Augusto. O Bruno falou e eu tô com as aspas dele aqui, ó. Foi falta no segundo gol do São Paulo. Chegou a sair a chuteira do Felipe Augusto. No segundo tempo, o jogo foi mais picotado, mais parado. A gente chamou o Flávio, que é o árbitro do jogo, várias vezes para falar que estava demorando muito para sair uma jogada. Eu entendo que o time adversário tem que segurar mais o jogo, mas ele só deu 5 minutos de acréscimo. Nenhum jogo mais do Campeonato Brasileiro se dá 5 minutos. Ele pede paciência, mas fazer o quê? A gente não tem muito o que reclamar. Cara, engole o choro, né? Vamos falar a verdade, com todo respeito. Maior respeito pelo Renato, mas, toda hora esse negócio aí é transferir responsabilidade da incompetência do time. Tudo bem, eu acho assim, e algumas faltas que não foram marcadas pro Corinthians também? E outras faltas que não foram marcadas pro São Paulo durante o jogo? É difícil. Outra coisa também, gente. A falta... foi lá no campo de defesa do São Paulo. Essa primeira falta que você me mandou, né? Sim. Eu confesso que por esse ano... Dá pra marcar essa falta aí, não é nenhum absurdo. Assim, eu vi só esse lance, era um lance que eu tava aqui na cabine, é do outro lado, e eu sempre insisto para dizer que, assim, eu não tenho a melhor visão mesmo, tenho vários problemas entre glaucoma, descolamento de retina, miopia, estigmatismo, a própria idade dos meus 57 anos. Então eu não sou o cara, apesar da iluminação cada vez melhor nos estádios, eu não tenho a melhor das visões, e aqui é uma distância muito considerável, sempre foi, desde a inauguração do Morumbi em 1960, dessa área onde estamos, desde 1970. É um pouquinho longe, eu confesso que eu lembro do lance agora, para mim foi normal, se tiver um outro ângulo, ok. Essa é a primeira lance. Essa é a primeira falta reclamada. A segunda é ainda no lance, né? Sim. Um pouquinho antes do gol. Do Felipe Augusto. Tá, essa é a primeira que você me mostrou, né? Isso. Tá. Mas, sinceramente, não vi nada assim de... Pode até ter visto alguma coisa ou outra. Até agora não vi nada, não. Eu já faço o convite. Para quem tá ouvindo a Rádio Bandeirantes e quiser ver a imagem, aquilo que nós estamos discutindo, a gente abre essa possibilidade agora. Tá passando o lance em looping, tá? O tempo inteiro repetindo o lance para você. O Gil toca a bola no meio, numa fogueira desgraçada. Para mim, o empurrão daria para marcar essa falta. Não seria nenhum absurdo marcar. Agora, essa segunda falta, velho, vamos falar a verdade, é busca por espaço, contato. Mas sai a chuteira do Felipe Augusto. Gente...
Pelo amor de Deus, toda hora saiu uma chuteira, então... chuteira não necessariamente é falta, né? Você pode infelizmente, não, matar Beraldo, alguém. Mauro, o Beraldo antecipa a jogada, toca primeiro na bola, depois ele coloca o pé no chão e aí há o contato. Eu confesso que agora que eu tô entendendo que é o primeiro lance... É o primeiro lance, Maurão. Não, e é lá na frente, né? Lá na origem da jogada. Isso, na origem da jogada. Nossa, peraí. A primeira é marcável, tá? Marcável, mas, é isso que eu tô Meu Deus falando. do céu, teve um majestoso em 1987 que também... Pô, ok, tudo bem, gente, mas assim, você deve discutir. Não, eu confesso que tava nem prestando muita atenção nessa aqui, ó. Pro padrão brasileiro você normalmente marca, tá? A primeira falta, tá? A segunda realmente não. Deixa eu ver só uma coisa em relação ao lance. Então, o árbitro poderia até ter marcado, mas como a bola sobra para o jogador do Corinthians, embora ele tenha se esforçado tanto, acho que o Mosquito, que a imagem não é muito clara aqui... É ele. É o Mosquito, né? O Gustavo Silva. É ele. Então, o árbitro... Deixa eu até ver uma coisa no gestual do árbitro. Eu vou dizer, ele se encaminha meio que para marcar, mas como a bola está sobre o jogador do Corinthians, ele não dá vantagem. Ele não dá vantagem. Ele talvez cogite, até porque o Gustavo tem que se esforçar, né? E então eu acho que ele talvez marcasse com um certo atraso, que não é característica do Flávio. Mas assim, gente, sinceramente, porque eu tava pensando assim, pô, realmente no lance do gol, na construção, uma belíssima construção do gol da virada do São Paulo, eu não vi nada. Então eu falei, cadê tá? Pô, é lá atrás, gente. Ok, dá pra discutir, gente, mas assim, em nível do tempo que a gente tá usando, inclusive, pra discutir, debater esse lance, não, né? Eu também acho que não. O torcedor corintiano tá xingando aqui no chat, fica bravo, chateado. Xingar, é o normal. Aliás, eu gosto de uma das coisas do chat e em várias discussões que temos nas redes antissociais, e às vezes eu respondo, tento responder, inclusive eu não tenho ninguém bloqueado, estou dizendo que isso deva ser um manual de procedimento, mas eu não trabalho nas organizações bloque, acho que a gente tem que combinar e conversar, sobretudo debater, nós que somos comunicadores sociais, mais sociais que comunicadores, mas enfim. Eu até costumo responder algumas pessoas no direct, quando me xingam, quando debatem, direct, do jeito que quiser, porque às vezes eu falo, meu amigo, velho, ou senhora, enfim, quem seja, estamos falando a mesma coisa. A única coisa que eu estou falando de um jeito diferente ou com palavras distintas, e você a mesma coisa, mas estamos pensando igual. O problema é isso, não é que às vezes a gente discute por pensamentos distintos. Às vezes a gente fala ou pensa a mesma coisa e a pessoa briga com a gente do mesmo jeito, pô. Não, eu tô com você, Mauro. Assim, quer ver? Olha só, redes antissociais, Luiz Pazini manda pra cá. José Fernando, aí tem um outro aqui, quer ver? Aqui, ó. Pronto, o nome da rádio mudou, Rádio Bandeirantes Corinthians, o ID. Eu acho que é o nome dele aqui, não sei se a pronúncia tá correta. Mas a gente tá sentido. Sei lá, ID, tá aqui. Aí, não, mas por que Rádio Bandeirantes Corinthians? Não, porque a gente tá analisando... Pois é, deveria ser o contrário, sei lá, cara. E de novo, a gente está falando que eu não marcaria a falta. Quer dizer, em que sentido? E não é porque eu não marcaria que eu sou São Paulino, que eu sou corintiano, que eu sou palmeirense, não sou pago pra ser palmeirense. É só análise, sua opinião. Gente, a regra interpretativa é uma das coisas que eu me debato nesses 33 anos de ofício, que o pessoal fica bravo, inclusive alguns chefes. Gente, não é ser só muro bet. A regra é subjetiva, é interpretativa. Cada um tem a sua interpretação. O árbitro teve uma, o VAR teve outra. Analistas de arbitragem, alguns excelentes árbitros, ou até melhores analistas do que foram árbitro, ou ao contrário. Gente, eles não são a tábua da lei, nem International Board. A regra é interpretativa, como é na esmagadora maioria das leis, das regras do mundo. Então, cada interpretação é válida, tem suas justificativas, podendo ser clubistas, bairristas, o que for. Mas a análise precisa ser respeitada. Aliás, o problema é deste mundo. Falta amor, falta respeito. E entender o outro lado. Aliás, é uma questão básica do jornalismo. Buscar a melhor versão possível dos lados. Por isso que eu sou mureteiro mesmo, muro bet, porque em cima do muro você vê os vários lados da questão. E a regra é subjetiva, sim. Não tem dono da razão. Você pode defecar, inclusive, a regra que você quiser, mas não tem um dono da razão. Toda discussão é válida, muito pertinente. Bom, daqui a pouquinho eu vou voltar pro Morumbi com os repórteres Bandeirantes. Só trazer uma informação muito legal, porque aqui na Rádio Bandeirantes a gente faz questão de falar de absolutamente todas as divisões. Eu até lamento no futebol brasileiro que a gente só tem a série D, C, B e A. Até porque o Brasil é um país continental, deveríamos ter 15 divisões. Seria muito legal para que muitos clubes eles não desapareçam, não sumam, seria muito interessante. E a Briosa
está na final da Copa Paulista. A Portuguesa Santista derrubou a invencibilidade do 15 de Piracicaba, é a primeira finalista da Copa Paulista 2023. A Briosa também garantiu vaga no torneio nacional, na Série D ou na Copa do Brasil 2024. Então, muito legal aí ver como a Portuguesa Santista está se resgatando, vai buscar taça, e seria muito interessante que de fato a Portuguesa ela pudesse jogar uma divisão nacional tão importante, até porque a última vez que a Portuguesa Santista jogou a Série C, se eu não estou errado, posso estar falando a maior bobagem do mundo, foi em 2005. E depois ela deu uma bela de uma caída. Eu confesso não saber, mas certamente essa não seria a maior bobagem do mundo se você errasse. Não, é porque eu tô aqui puxando... Há outras bobagens muito maiores. Não, existem muito maiores. É que eu tô puxando pela memória aqui. Briosa. A última vez que eu lembro foi em 2005, foi até aquele ano também. Eu não lembro, por exemplo, não lembro. E foi o ano que o Corinthians conquistou, aí depois eu lembro que a gente acabou falando muito daquele... Não, eu tava como torcedor, claro, não trabalhando na área, mas foi a última vez que tenho lembrança da Portuguesa Santista numa divisão nacional, como por exemplo uma Série C. Mas vamos torcer para que a Briosa conquiste, quem sabe, grande o título Briosa da Copa Paulista. Grande Briosa, maravilhosa. Aliás, leia o livro do querido companheiro Paulo Rogério, que é a história do centenário da Portuguesa. Paulo fez outros livros do Santos muito legais. Esse eu não li ainda. Esse é muito legal e eu tive a honra de fazer, tem muito a ver com a Rádio Bandeirantes, com a comunicação no Brasil. A gente lançou em 2019 a biografia do grande Fiore Gigliotti, o locutor da torcida brasileira. O clássico do moço de Moça Bonita, de Barra Bonita, também de Lins, né? Um abraço, um beijo também para um grande ouvinte nosso, que é o Marco Pazini, que é o filho do Fiore, né? Grande. Um beijo também pro Marcelão, que não está mais entre nós, lamentavelmente levado pela Covid. Mas o Fiore, não precisa nem dizer, Fiore Gigliotti, Rádio Bandeirantes, Grupo Bandeirantes, uma história fabulosa, e quantas histórias o Fiore contou aqui, contou em outras rádios também, mas sobretudo na Rádio Bandeirantes, onde ele trabalhou até 96. E eu tive uma das maiores honras, alegrias da vida, é poder escrever junto com o companheiro Paulo Rogério, que faz um trabalho bárbaro também com veículos, tem um blog muito legal, a partir de Santos, né, fez o livro do centenário da Portuguesa, e a gente teve a honra de fazer esse livro do Fiore Gigliotti, que é o grande locutor da torcida brasileira, que inclusive é um livro muito legal que você pode achar no QR Code, você, abrindo as páginas da biografia do Fiore, você pode ouvir grandes históricas narrações do Fiore, quase todas, claro, aqui pela Rádio Bandeirantes. Ô Mauro, deixa eu só trazer uma atualização, eu vou voltar pro Morumbi daqui a pouquinho com os repórteres, mas bola rolando para Internacional e Atlético Mineiro. Com 10 segundos de jogo, o Paulinho, o atacante, está jogando muito com a camisa do Galo. Ele vai dar um bote em cima do Nico Hernandes, ele escorrega sozinho, ninguém toca nele. Ele cai sozinho e parece que ele deu uma deslocada no ombro. Mas ele já voltou pro campo de jogo, que é muito bom, mas impressionante. Com menos de 10 segundos ele caiu aí, o gramado molhado, aquela coisa toda, mas bola rolando para Inter e Atlético Mineiro. Deixa eu saber dos repórteres. Bom, teremos a entrevista coletiva dos lados do São Paulo, do Dorival Júnior. E no Corinthians, hein, Bruno Milhozzi? Quem fala com vocês aí já? Olha, Capela, deve ser o Sidney Lobo, que hoje comandou a equipe do Corinthians no banco de reservas devido à suspensão do Mano Menezes. Deve dar a primeira entrevista coletiva. Ainda não será hoje que o Mano Menezes falará pela segunda vez, né? Como técnico do Corinthians já foi apresentado oficialmente. Vai falar na próxima terça-feira, certamente, na classificação ou eliminação do Corinthians pro Fortaleza. O Fortaleza, que por sinal jogou mais cedo pelo Brasileirão, ficou no empate com o Grêmio, saiu na frente 1-0, e aí pra variar, Luizito Soares, ele pistoleiro, fez o gol de empate. Números finais, Fortaleza e Grêmio ficaram no 1-1. 9h02, daqui a pouquinho eu volto com o Mauro Betting pro Gabarito, e aí foco total nos repórteres bandeirantes para que a gente possa entender todos que vão passando na zona mista e na entrevista coletiva. Alguém me chamou. Sidney Lobo. Opa, vamos lá ouvir o Sidney Lobo, auxiliar técnico do Mano Menezes. Fala, Sidney. Boa noite. Não. Tô sem moral. Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do auxiliar Sidney Lobo. Boa noite, Sidney, tudo bem? Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Sidney, como primeira partida, apesar de tantos desfalques que vocês tiveram, né, que você teve, dá para tirar alguma coisa de bom do que vocês tinham estudado o time que estava jogando antes para hoje e pensando na terça-feira? Dá para tirar algo de bom? Bom, sempre dá para tirar algo de bom. Não era o que a gente esperava, né? Enfrentar um adversário forte desse, a gente tinha uma ideia de como eles viriam
Mas e a gente sempre luta pela vitória, sempre luta por um resultado positivo. Então, ficamos felizes com muitas coisas que aconteceram. Somente no comportamento tático da equipe, questão de postura defensiva, e em determinado momento, com a posse de bola, tentou envolver, chegou um momento, na hora que nós fizemos o gol, era claro que o São Paulo ia vir para cima, diante do seu torcedor, tinha que dar uma resposta rápida. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade, e eles aproveitaram as oportunidades, apesar de que o segundo gol, eu achei que houve falta, e já está no final do primeiro tempo, era o que a gente queria, chegar até o final do primeiro tempo, porque a gente ia fazer as trocas na segunda parte, que era normal. Teve muitos atletas que não vinham jogando e teve que ser colocado aí nesse jogo, quer dizer, então é um respeito para aqueles que ficaram de fora, até por suspensão, e aqueles que foram poupados, porque nós temos um jogo importante pela frente. Então, assim, ficamos muito felizes com muitas coisas ali que nós vimos. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Esse é o nosso objetivo. Nós fizemos praticamente um treino, foi o de ontem, né, para enfrentar com jogadores que eu acho até que não jogaram juntos. Não sei se teve algum jogo que essa equipe jogou junto, né? Mas eu fiquei feliz. É claro que vamos trabalhar para que a gente consiga estar sempre evoluindo e chegar às vitórias. Sidney, na sua avaliação, por que o Corinthians teve tanta dificuldade para marcar o Lucas? Bom, Lucas foi nosso atleta na seleção, um jogador que dispensa comentário, jogou muitos anos na Europa e é um jogador diferente. E a estratégia do jogo era exatamente preocupado não só com o Lucas, porque o Lucas ele sempre passa pelo primeiro marcador. Por isso que nós posicionamos 2 volantes mais lado a lado, porque ele ocupa aquele espaço da meia e arrasta. Então a gente estava preocupado com isso. E do outro lado também o Nestor. O Nestor ele sempre faz uma movimentação interessante, então a preocupação era essa. E eu acho que ele tem um potencial enorme, mas a gente não teve treino. A gente ainda teve, por exemplo, o Cantígio, eu não sei há quanto tempo que atua, né? E ele muitas vezes parou com o Lucas. Dá uma diferença. O momento do São Paulo é diferente do nosso. Isso é notório, vocês sabem disso. E, então, a dificuldade existiu. Os primeiros 20, 25 minutos, eu acho que a gente conseguiu ainda ficar com a bola, conseguiu posicionar, subir em determinado momento. Mas daí eles vieram com volume, os volantes subindo, acabaram, né, criando uma dificuldade. A segunda parte já melhorou um pouco. Mas eu não quis tirar um dos volantes, justamente por isso, para a gente sustentar os dois. Eu não pude tirar o Maico, que era uma ideia inicial de tirar o Maico, né, porque por causa do desgaste, jogou outro jogo, então a ideia era essa, mas não teve como tirar o Maico. Aí eu coloquei o Rony, né, justamente preocupado. Aí nós começamos com o Renato, com o Biro, com outros jogadores, começamos a ter até mais volumes, até podia ter empatado. Sidney, o time do Corinthians, com o Lázaro, com o Danilo, com o Cuca, com o Luxemburgo, sempre teve problemas na parte defensiva, né? Tentar reagrupar as linhas. E o Mano disse até isso na primeira entrevista coletiva, que o grande desafio era posicionamento, era aproximação de linhas. E hoje você coloca à frente da sua zaga o Cantígio. Você já até explicou um pouquinho, mas é um jogador que não atuava há muito tempo. Por que a opção pelo Cantígio e se o sistema defensivo é a parte mais crítica do time do Corinthians que vocês avaliam nesse começo de trabalho? A estratégia do jogo, nós fizemos um treino, né? E a gente priorizamos, né, ficar com os 2 volantes por dentro. E ter jogadores com capacidade para ter também um bom passe, numa vertical, numa metida de bola, e o Cantillo já tem esse passe. Então, assim, eu acho que por esses 2 dias que nós trabalhamos, foi uma coisa que nós vimos que podia dar certo. E acho que, em determinado momento, ele foi bem. Né? E foi até onde pôde. Até a ideia, cheguei a perguntar no intervalo se ele ia aguentar até a segunda parte. Eu sabia que ia ter uma
substituição para ele, mas, assim, ao meu ver, ele correspondeu, né, e teve momentos que ele conseguiu dar apoio, conseguiu jogar bola furando linhas, né, e foi pouco tempo, mas acredito que a partir de agora ele vai evoluir mais, vai ter mais condições e vai nos ajudar. Então, a parte defensiva, eu acho, no meu ver, por mais que a gente mudou vários jogadores, já estamos tentando colocar na cabeça deles essa condição de que a gente tem que estar mais próximo. Entendeu? O São Paulo conseguiu furar por mérito dos caras, porque são bons jogadores, estão vivendo um grande momento, acabaram de ser campeão, então, assim, tudo está fluindo mais natural. A gente tem um pouco de dificuldade. E, certamente, nos próximos trabalhos, vai ser mais notório, né, a evolução. Sidney, Bruno Melhose da Rádio Bandeirantes. É evidente que a escalação de hoje passa muito pelo jogo de terça-feira. Muitos atletas poupados, além das suspensões, dos desfalques. E você já falou que teve pouco tempo de treinamento, apenas um treino. Ainda assim, o que já dá para ver nesse time do Corinthians, o que dá para ver da ideia da comissão sua, do Mano Menezes, pensando no jogo de terça-feira? O que o torcedor já pode ver nesse time que jogou hoje e pode esperar melhor evolução para o duelo contra o Fortaleza? Uma das conversas que nós tivemos nesses dias de trabalho é saber que nós temos uma decisão na terça-feira. Isso é fato. E a preocupação é lá. Por isso que eu falo que eu tenho que elogiar esse grupo que veio aqui hoje. Estamos tristes, mas temos que elogiar, porque muitos não atuavam. Então, assim, eu penso que para esse jogo, já com o retorno dos que ficaram de fora por suspensão, mas aqueles que ficaram de fora, o Corinthians vai ser sempre forte. Nós vamos respeitar o Fortaleza? Claro que vamos. Mas nós temos mais 2 treinos, domingo, segunda-feira, até o jogo. Esses que ficaram lá já treinaram já com uma condição melhor, e a gente quer chegar forte, vamos chegar forte, respeitando sempre o adversário. E o torcedor pode ficar tranquilo, porque é uma característica também da gente, de cobrança, exigir, treinamento, de ser cumpridor. Essa é uma característica, e eles têm que entender que vai ser assim, não vai ser fácil, óbvio que não, né, diante do torcedor deles, mas também teremos nossos torcedores lá, e a preparação vai ser muito forte para que chegue lá e consiga o objetivo. Sidney, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Boa noite, Bruno. Hoje a formação foi num 4-3-3, claro que com movimentações diferentes durante o jogo, com bola rolando, mas eu queria entender se essa será a cara do Corinthians para a partida, por exemplo, contra o Fortaleza, daqui para frente, ou se a formação, a escolha foi pensando justamente no que o Corinthians vinha jogando, pensando também no clássico contra o São Paulo. Na verdade, a gente não pensa no segundo jogo. A gente pensou no São Paulo. A estratégia para o jogo, até porque são jogadores com características diferentes. A partir de amanhã, certamente, nós já vamos começar a trabalhar. Eles já conhecem também, já enfrentaram o Fortaleza. Tem coisas para passar para nós também, que é importantíssimo. Então, é tudo questão de tempo, né? São características diferentes. Nós vamos colocar eles no lugar, não está decidido nada ainda. O importante é que eles saibam que nós vamos lá para buscar o nosso objetivo. Esse é fato. E eles estarão preparados para isso. Questão de tática, né, de formação, jeito de jogar, nós vamos começar a pensar a partir da manhã. Oi, Sidney, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Boa noite. Já projetando esse jogo que você falou, que é uma decisão, é o jogo do Corinthians na temporada, a comissão técnica conta com alguma possibilidade de ter o Matias Rojas nesse jogo contra o Fortaleza, ou ele está lesionado, está descartado para esse jogo? O Matias, eu tenho poucas informações para te dar, mas ele já foi para campo, está se sentindo melhor. Provavelmente vai ser reavaliado amanhã no treino. Eu ainda não tenho informação para te dar, que foi muito rápido as coisas aconteceram, mas que ele está tendo evolução, e amanhã talvez ele faça uma parte de treino com a gente. Mas a gente vai confirmar isso amanhã cedo, com o departamento médico. Sidney, boa noite. Fábio Lázaro, do Lance. Boa noite.
você explicou o motivo da escolha pelo Cantilho. Eu queria perguntar o motivo da ausência do Fausto Vera, que é um jogador que já com o Luxemburgo, nos últimos jogos, havia perdido espaço. Hoje, você optou pelo Cantilho, que não jogava há um bom tempo, e o Fausto Vera ficou no banco. Por que da ausência do Fausto, por favor? A gente tem por característica de falar quem joga, tá? Não tem assim de falar quem não joga, mas assim foi uma decisão